desse debate. Esse é um ciclo de debate chamado Ideias Online. Chegamos à 5ª etapa dele. Tem sido muito bacana. Discutimos já artes plásticas, música, literatura e histórias em quadrinhos. E hoje o tema é a cena teatral contemporânea. Por isso estamos aqui com esses dois mais do que respeitáveis convidados, o Caco Ciocla e o crítico de teatro, o meu colega da Folha de São Paulo, Luiz Fernando Ramos, para conversar com vocês o que a gente tem feito com as outras artes, e hoje não vai ser diferente, traçado ali um panorama do que se faz hoje, quais são as novas linguagens, quem está arriscando, quem está na retranca, para usar assim uma linguagem futebolística, e tentar traçar esse panorama do que acontece hoje no teatro. O Ideias Online conta com o patrocínio do Ministério da Cultura, por meio da Lei Rouanet, e é uma realização do Centro Cultural Banco do Brasil. Eu vou apresentar os nossos convidados, vocês conhecem por demais, mas nunca... Sempre é bom dar uma repassada ali nas biografias, né? Para ter ideia do que esses caras já fizeram por aí. Foi um Google apressado ali. A cada coisa errada podem gritar, aí, fazer o protesto, que a hora é essa. Só assim a gente corrige, porque biografia... Não, tivemos o cuidado de fazer um pouco mais alentada do que uma simples pesca, o pesca e pague do Google. Então, o Caco, ele cursou a Escola de Arte Dramática da USP, correto até agora? Iniciou-se profissionalmente em 1995 com o espetáculo Píramo e Tisbe, direção de Vladimir Capella, pelo qual ganhou o prêmio Mambembe de ator coadjuvante. Em 1996, estreou na Rede Globo na novela O Rei do Gado, recebendo o prêmio de ator revelação da Associação Paulista de Críticos de Arte, APCA. Entre os trabalhos mais recentes que fez para o teatro estão os espetáculos Amante e A Construção, com direção de Roberto Alvim, que é do Clube Noir. Perfeito, Caco? Muito bem. Luiz Fernando Ramos é dramaturgo, encenador bissexto. De quanto em quanto tempo esse bissexto? 6 em 6 anos. Vocês vão ter que aguardar mais 6 anos para uma nova peça dele. Foi em 2007, então está perto. Estamos chegando. Próximo ano, então, teremos Luiz Fernando Ramos na direção de novo. Encenador bissexto e autor de documentários sobre as artes e a cultura. Publicou em 1999 O Parto de Godot e outras encenações imaginárias. 2 pontos. A rubrica como poética da cena. Sua tese de doutorado defendida em 97 na USP. É professor do Departamento de Artes Cênicas da ECA USP, onde leciona as disciplinas de História, Teoria do Teatro e Crítica. É orientador do programa de pós-graduação em artes cênicas também da ECA USP. Criador do grupo de investigação do desempenho espetacular e pesquisador do CNPq. Concluiu recentemente pesquisa em torno do conceito de mímese, resgatado como operador da cena contemporânea, que será publicado também em 2013, no próximo ano, e inicia, no momento, o nosso Luiz Fernando Ramos, investigação em torno do artista Gordon Craig. É crítico de teatro da Folha de São Paulo, como eu falei aqui inicialmente. E ele vai começar justamente pelo lado do crítico, a tentar desvendar, abrir as cortinas aí e tentar entender o que se faz no teatro contemporâneo, na cena contemporânea. Estamos bem ou estamos mal de teatro no momento? Não, estamos bem. Estamos numa fase muito boa. Mas eu queria começar agradecendo o convite do CCBB. É um prazer estar aqui do lado do Caco e do lado do Chico, que é santista da gema, como eu. Por favor. Tá? Como eu também. Puta, finalmente conseguimos. Né? O campeão voltou. Esse é o ponto. Bom, a primeira... Antes da gente entrar, vamos dizer assim, no panorama imediato, eu queria só fazer uma pequena consideração, porque quando a gente fala cena contemporânea, sempre... O que quer dizer cena contemporânea, né? Porque hoje é tudo contemporâneo, cozinha tudo contemporânea. Contemporânea, né? Então, contemporânea é tudo aquilo que é contemporâneo a nós, quer dizer, que é atual, que começa agora, que está acontecendo agora, né? Ou poderia ser também, aí eu só estou trazendo, não precisamos ficar assustados, mas é uma ideia mais complexa, que quem propõe ela é um filósofo italiano contemporâneo, chamado George Agamben,
que diz que vê o contemporâneo como um intempestivo, o que não coincide com o seu tempo, exatamente o oposto, né? Ou, como ele coloca de forma poética e incisiva, contemporâneo é aquilo que se recebe em pleno rosto, o facho de trevas que provém do seu tempo. Essa é forte. Então, trocando em miúdos, o que ele está querendo dizer, talvez, é que o contemporâneo é aquilo que estranha, que se descola, que recusa o seu próprio tempo, que é alguma coisa que acontece quase que a revelia do seu próprio tempo, né? Entre essas duas, vamos dizer, definições, uma mais simplória, uma mais filosófica, eu vou propor uma terceira, né, que eu acho que ela pode ser útil para a gente chegar numa compreensão do que está acontecendo na cena contemporânea, como propõe o debate, né? E que dentro também desse tempo que a gente tem aqui, que não é muito grande. Então, eu tenho preferido, particularmente, pensar a cena contemporânea como alguma coisa mais ampla do que envolvendo só o teatro, né? Eu incluiria, no que eu estou chamando de cena contemporânea, produções de performance ou da arte da performance que são apresentadas em museus ou em galerias, das próprias artes plásticas e artes visuais, em algum sentido, não necessariamente, por exemplo, essa exposição que está aqui, que são de telas, todas pintadas no século XIX, e que ainda tem esse suporte mais tradicional que é a tela. Mas muitas das manifestações das artes plásticas e visuais contemporâneas acontecem nos museus ou nas grandes exposições, mas como instalações, que, na verdade, são verdadeiros espetáculos que esses artistas estão montando para um tipo de fruição, para um tipo de recepção muito parecida com o que a gente tem no teatro, né, tradicionalmente no teatro. Então, esse trabalho que o Chico mencionou, que eu acabei de escrever, eu prefiro caracterizar o meu campo de interesse as artes espetaculares e performativas, ou seja, todas aquelas artes que se colocam diante de um espectador pretendendo afetá-lo. A única diferença que eu faço é que formas mais convencionais, por exemplo, de teatralidade, por exemplo, a ópera, o circo ou o show de rock, que são formas muito convencionais, elas não me interessam tanto porque, de algum modo, elas são tão convencionais que o que eu estou chamando de margem de invenção possível das formas espetaculares é muito baixo. Elas estão muito presas nessas convenções. Então, o que está me interessando estudar atualmente é exatamente todas essas formas espetaculares e performativas que têm caráter inventivo. Então, esse é o ponto de onde eu parto, né, para dizer as coisas que eu pretendo dizer aqui, ou que eu estarei dizendo. E aí, eu gostaria de propor um ponto que é o seguinte. A arte, em geral, a arte de todos os tempos, mas principalmente o teatro de todos os tempos, né, e aí, nesse sentido, é muito bom estar aqui com o Caco, porque, inclusive, eu vou levantar uma bola para ele poder dar uma resposta enquanto ator, né? Elas sempre tiveram muito preconceito contra as outras artes, sempre tiveram muito preconceito contra o teatro e, principalmente, contra o ator, né? Logo no começo do teatro, quando o teatro começa na Grécia, há 3.000 anos, há quem diga que o teatro começou quando estava todo mundo em volta de uma fogueira e alguém levantou. Por quê? Porque todo mundo começou a olhar para esse e passou a assistir o que ele estava fazendo. Há também quem diga que tudo começou nos ritos dionisíacos, né, chamados ditirambos, onde o pessoal tomava muito vinho, ficava dançando, ninguém era de ninguém, as individualidades se dissipavam e aí acontecia uma manifestação espetacular que não tinha ninguém para assistir. Então, o teatro realmente começa quando essa manifestação espetacular, que só quando se tomava vinho ela não gerava espectadores, quando surgem os espectadores, no caso, as cidades atenienses. Mas, apesar do teatro ser muito popular na Grécia, as primeiras pessoas que foram pensar a questão do teatro, esse fenômeno do espetáculo, o Platão, por exemplo, que é um filósofo grego, né, muito antigo, do século V a.C., ele, de cara, ele tem uma implicância com os atores. Ele acha que os atores são mimos, que os atores eles têm um defeito, porque eles querem impressionar, eles querem afetar. Ele chega a aproximar os atores dos macacos, porque eles imitam, né, eles imitam o gesto. Então, esse é um preconceito tradicional que sempre atingiu o teatro. E o que é curioso hoje, quando, por exemplo, essas formas espetaculares
que antigamente elas se manifestavam de uma forma mais discreta, a pintura, a escultura, ou as chamadas artes visuais e artes plásticas, elas passam a se apresentar, passam a se organizar nesse formato espetacular, esperando um espectador, esperando afetar esse espectador. Então, elas, de alguma maneira, elas estão se aproximando dessa forma mais tradicional que era o teatro, e assim, de alguma maneira, elas criam essa espécie de confusão que a gente tem hoje. Então, hoje em dia, é difícil a gente dizer que é claro que continua havendo teatro, artes plásticas, que continuam havendo peças mais convencionais, mais tradicionais. Mas a gente está tentando aqui também falar um pouco dessa margem de invenção possível, dessa franja onde estão acontecendo coisas novas, coisas diferentes, né? Todos vocês já talvez tenham ido ao teatro. Talvez vocês também não tenham ido a um teatro que não seja convencional. Talvez você só conheça o teatro convencional. Mas, um pouco o papel da gente aqui hoje é falar, tem coisas acontecendo muito interessantes e que são exatamente essas que estão saindo do território do teatro e estão indo para um outro lugar, e, da outra parte, as que estão saindo do campo das artes plásticas, das artes visuais, e que estão se aproximando dessa situação espetacular, né? Bom, o teatro, desde que ele existe, e agora as artes plásticas e as artes visuais estão nesse jogo também, ele se define numa situação de tempo real diante de uma outra pessoa que está assistindo. Então, envolve duração e presença, né? A presença de corpos vivos, né? E que, durante um certo período, duração, se apresentam e se colocam, se dão a ver aqueles que estão ali os assistindo. Essa é a definição clássica, né? Que sempre que definiu o teatro. E é exatamente essa definição clássica que agora encontra novos públicos e encontra novas possibilidades nesses formatos, na performances, nas instalações. Por exemplo, hoje no jornal, na Folha, tem uma foto e uma matéria com o Nuno Ramos, que é um dos grandes artistas plásticos brasileiros contemporâneos. Ele perdeu a mãe há 1 ano e está fazendo uma espécie de instalação em que ele está reconstruindo numa galeria em Belo Horizonte a casa que ele morou, enterrada numa espécie de poço de lama. Isso tudo ele está envolvendo mais de 300 toneladas de material. Aquela casa, ela não pode. Esse projeto, essa obra, vamos chamar de obra, ela não pode ser considerada como uma obra convencional, como uma escultura, como se fosse uma tela. Ela é muito mais que isso. Ela é uma coisa fática, ela tem uma presença, ela tem um peso, ela tem uma dimensão espetacular, né? Então, as pessoas que forem lá, elas vão lidar com isso de uma certa forma como elas lidariam com um espetáculo que elas fossem assistir no teatro. É isso que eu estou querendo dizer quando eu faço essa aproximação. Então, no momento que isso acontece, que todas essas manifestações passam a se confundir com o teatro que era uma arte, né, que era do ator, né, e que dessa figura que está lá, como se diz, dando a cara a bater, né, ele passa a ser partilhado por vários artistas e pelas suas obras de uma maneira muito mais complexa, de uma maneira muito mais ampla, né? O problema, ou a questão interessante, é que até recentemente, como eu já tinha dito, sempre houve muito preconceito das outras artes contra o teatro, por focar, digamos, a sua disposição de afetar, por ter essa vontade consciente de afetar, enquanto as telas, quem passou pela exposição aqui, estão lá, sossegadas, elas estão lá te esperando. Você olha ou não olha elas não estão lá demandando a sua atenção, como um espetáculo de teatro costuma fazer. Então, é uma relação diferente, e é justamente essa sutil diferença de você estar querendo parecer que você quer afetar, portanto, fingindo, ou se você está desbaratinado, dizendo assim, não, eu estou aqui, quem quiser me ver, que me veja. As artes plásticas eram assim até os anos 50, os anos 40. Aí, a partir de uma série de movimentos, por exemplo, o neoconcretismo no Brasil, com Elliot Sica, Lygia Clark, ou o minimalismo nos Estados Unidos, começaram a propor essas obras maiores, essas obras públicas,
públicas, essas obras que se apresentam como objetos não identificados e que se dão a ver mais ou menos como o teatro. Existe até um crítico, muito crítico do teatro, que diz que essas obras viraram teatro, que a arte está virando teatro. E quando a arte vira teatro, ela deixa de ser arte, para vocês verem como existe um preconceito forte contra o teatro. Então, eu estou aqui para defender o teatro, tá certo? Ainda bem que só tem gente do teatro aqui. Então, a gente não está difícil, né? Muito bem. Então, essa é uma questão muito antiga, que envolve muitos aspectos, e a gente não vai também ficar... toda essa introdução que eu fiz foi mais assim para dar esse quadro, assim, vamos dizer, conceitual, da onde eu estou partindo, né? Mas ela, de uma certa maneira, ele ilumina, né, alguns aspectos do que nós estamos chamando de cena contemporânea, né? Um outro aspecto, que esse eu acho que é muito mais próximo da gente aqui, que é a questão do dramático, né, ou do antidramático, ou do que também tem se chamado de pós-dramático, né, e que está por trás de várias manifestações contemporâneas, seja no Brasil, seja no exterior. Vou tentar explicar rapidinho, agora eu já não preciso mais ler, agora vai ser só no improviso. Bom, então é o seguinte, o drama é a imitação de ações humanas. Quer dizer, toda vez que você quando o seu filho, os filhos, né, os netos, etc., estão brincando de faz de conta, eles estão fazendo uma mímesis, ou eles estão produzindo uma mímesis, ou eles estão produzindo um drama. Eles estão apresentando a vida de novo para você assistir. A brincadeira do faz de conta é exatamente isso. O teatro é isso, feito com técnica, com densidade, com autores muito bons, com atores muito bons. Muito bem. A tradição dramática ela começa com os gregos. E, lá atrás, um filósofo grego chamado Aristóteles, ele escreveu um tratado chamado A Poética, em que ele explica como que funciona esse fenômeno do espetáculo dramático. De uma certa maneira, as coisas que o Aristóteles disse ali, até hoje estão valendo. Apesar de ser uma outra realidade, ser na Grécia, como ele analisou, ele era um biólogo, ele analisou de uma forma muito objetiva o fenômeno do espetáculo, né? Principalmente quando a gente está no campo do drama, ou seja, uma história que eu vou contar que tem começo, que tem meio e que tem fim, que geralmente tem uma curva dramática, que até um certo ponto ela vai muito bem, aí surge uma dificuldade para o herói, esse herói atravessa essa dificuldade e, no fim, há um final feliz ou infeliz. Basicamente, esse é o movimento. Se a gente pegar a Avenida Brasil, a novela da Globo atual, ou qualquer novela, né, essa novela funciona exatamente assim como o teatro. Ela está na tradição de um teatro mais popular, que é o melodrama, mas ela continua. Então, o Aristóteles dá conta desse fenômeno. Mas, quando a gente tem fenômenos mais recentes, que poderiam ser chamados de antidramáticos ou pós-dramáticos, o que quer dizer isso? São escritores, dramaturgos ou diretores que não estão mais construindo as suas cenas a partir de dramas. Ou seja, não tem um texto que é escrito com uma história que depois ela vai ser montada e vai ser apresentada com começo, meio e fim. Esses escritores escrevem, sim, um texto. Só que esse texto ele não é feito para se encaixar nessas convenções que a gente já está habituado. Ele é feito para, mais do que se encaixar na nossa cachola, é feito para perturbar a nossa cachola, para criar ruídos na nossa cachola, para fazer com que a gente pense coisas que a gente nunca pensou. Então, esse novo drama, ou esse antidrama, ele basicamente não segue regras fixas, e ele geralmente tende a nos surpreender. Não é? Então, por exemplo, uma coisa que é muito comum no drama, desde os gregos até recentemente, é a emoção que a gente sente. E, em geral, a gente sente uma emoção com o herói, a gente vê o herói passar por muitas dificuldades, a gente sofre com ele, a gente tem pena dele, a gente fica até com terror dos sofrimentos que ele tem, e, no fim, se Deus quiser, ele vai acabar tudo bem, e a gente vai ter passado por uma experiência que a gente não passaria... sem que a gente precisasse passar na vida por essa experiência, ter o sofrimento que ela implicou, a gente tem um conhecimento que a gente adquire através daquele herói. E a gente sai daquela experiência mais sábio do que a gente era. A gente aprendeu alguma coisa com ela. E isso tudo funciona num sistema de encaixes. Quer dizer, de repente, quando acaba a peça e eu tive aquela emoção, é como se uma ficha tivesse caído e eu percebo uma coisa que eu não percebia antes, eu descubro uma coisa que eu não descobria antes. Nesse novo drama, nesse drama
que nós estamos chamando de pós-dramático, porque ele vem depois do drama, ou antidramático, porque ele não segue as regras do drama, geralmente o que acontece é que não tem esse momento de encaixe, não tem um momento que a ficha cai. A ficha continua girando. É como se a gente fosse para casa com uma ficha tilintando, assim, sem que ela encaixou. Então, a gente não tem um desfecho que a gente pode dizer, então era isso. Isso pode ser até um pouco perturbador, mas também pode ser muito interessante, porque é uma coisa que não está com um resultado final definitivo, é uma coisa que está em aberto. E eu vou para casa pensando em várias possibilidades sobre aquilo que teria acontecido ou que não teria acontecido. Falando um pouco, então, do teatro brasileiro, e principalmente do teatro paulistano contemporâneo, eu diria que, apesar dessa moda ou dessa tendência do teatro antidramático, você me fala quando o tempo estiver muito grande. Não, tranquilo, tá perfeito. Do teatro pós-dramático, ele é muito mais habitual na Europa. Na Europa, que é um continente velho, que as pessoas estão todas cansadas, já ninguém tem mais saco de nada, geralmente esse tipo de proposta tem mais gente fazendo isso, tanto que teve um alemão chamado Hans Tislemans, que há uns 10 anos escreveu um livro chamado Teatro Pós-Dramático, e que fez muito sucesso no Brasil, porque todo mundo leu, o teatro pós-dramático. Mas, de fato, no Brasil, a maior parte dos espetáculos e das companhias trabalham com um teatro dramático, e não tem problema nenhum nisso. Não tem problema nenhum. Alguns são mais dramáticos do que outros, alguns brincam, flertam com um antidramático, mas muito poucos, de fato, poderão ser chamados de antidramáticos. E aí, esses, a gente terá que reconhecer neles o papel pioneiro, de estarem abrindo um caminho, de estarem abrindo uma nova perspectiva para o teatro ou para a cena contemporânea. O que é mais comum na cena contemporânea brasileira, e principalmente na de São Paulo, e isso está totalmente ligado com o programa de fomento ao teatro da Prefeitura de São Paulo, que foi uma lei municipal que foi aprovada há 10 anos, para que a prefeitura fosse obrigada, qualquer que fosse o governo, a gastar todo ano um dinheiro que hoje está em torno de 15 milhões em 2 seleções para financiar projetos de pesquisa de grupos que não quisessem fazer um teatro comercial, ir lá para fazer só ganhar o seu dinheirinho, e que tivessem interessados em explorar esses novos caminhos do teatro. Então, desde que começou esse programa, já mais de 130 grupos ganharam esse fomento, que significa poder ficar um ano, todo dia indo lá no ensaio, trabalhar e vivendo disso, sem precisar se dividir, se dispersar em outras atividades. Então, isso fez uma diferença muito grande no panorama do Teatro de São Paulo. Muitos grupos criaram suas próprias sedes, muitos grupos criaram um trabalho que já está com 10, 15 anos de continuidade, e isso faz uma diferença. Então, eu diria que a gente teve, nos anos 60, um movimento muito forte de teatro em São Paulo, quando tinha o Arena, Oficina, não é? E que foi um pouco abafado, foi um pouco destruído pela ditadura militar. Então, desde essa época, nunca tinha havido um movimento e um momento tão virtuoso no Teatro de São Paulo. Então, isso é importante de dizer. Muito bem, do ponto de vista estético, esses grupos que têm sido fomentados, a maior parte deles ainda trabalha, digamos assim, dentro do modelo do dramático. Porém, eles trabalham, tem uma outra palavrinha que faz muito sucesso entre os jovens grupos, que é o colaborativo. Ou seja, as pessoas, a figura do diretor, do dramaturgo, do ator, existem essas funções nos processos, mas eles não há uma hierarquia assim definida. Então, todos opinam, todos participam do processo criativo e, geralmente, há uma fricção. E sempre é melhor quando há, quer dizer, às vezes é só colaborativo de Araque. No fundo, tem um diretor, né, que decide tudo, mas oficialmente é colaborativo. Mas, muitas vezes, quando há realmente um diretor forte, um dramaturgo forte, um ator forte, e eles realmente se engalfinham para definir o projeto, no fim, o espetáculo traz uma vitalidade que é exatamente desse conflito, dessa tensão que havia no processo criativo. Um dos casos, e aí agora já meio concluindo, quer dizer, um dos casos mais raros que a gente tem em São Paulo é exatamente o do Clube Noir, do Roberto Alvim, que fez um espetáculo aqui que o Caco foi a amante, que o Caco foi um dos atores, e o Caco já fez um outro espetáculo com ele, A Construção do Kafka, que tem uma história muito curiosa. O Alvim é um dramaturgo do Rio de Janeiro. Ele começou a vida
fazendo umas direções e tal, mas houve um momento que ele falou, eu vou ser dramaturgo, eu quero fazer um teatro que eu quero fazer, ninguém faz. E ele, naquele momento, queria fazer um teatro dramático, e ele queria fazer um teatro realista, e ele estava querendo experimentar as formas mais tradicionais para poder depois romper com elas. Ele, no Rio de Janeiro, fez uma carreira muito linda, criou um teatro só para a dramaturgia de jovens dramaturgos, liderou um movimento de jovens dramaturgos no Rio de Janeiro, Pedro Brício, Daniela Pereira de Carvalho e muitos outros. E, quando veio para São Paulo, aí nesses acidentes da vida, o amor sempre aparece na vida da gente para criar surpresas, né? Ele se apaixonou pela Juliana Galdino, que era uma atriz aqui de São Paulo, que trabalhou muitos anos com Antunes Filho, lá no Centro de Pesquisa Teatral, e os dois juntos criaram esse teatro. E, a partir daí, eles têm feito espetáculos muito radicais, espetáculos que não concedem nada, espetáculos que se assumem como espetáculos difíceis, espetáculos desse tipo, que a ficha fica tilintando. Eu tenho dito, são mimeses incognoscíveis, não são mimeses que se fazem conhecer, que se fazem reconhecer. São mimeses que são opacas ao reconhecimento e, por isso mesmo, elas nos vitalizam enquanto espectadores. Não é para qualquer um. As pessoas podem ir lá e achar muito estranho e não gostar. Mas, de qualquer maneira, a gente tem que reconhecer esse pioneirismo, porque a arte depende. A arte depende de alguém que esteja pensando na frente, senão ela vai continuar sempre a mesma. Sempre foi assim, continuará sendo. Quer dizer, a invenção é fundamental na arte. Por isso que eu falei no começo da margem de invenção possível, que quando em se tratando de formas espetaculares, e formas espetaculares entendidas nesse sentido amplo, que não só o teatro, mas também manifestações do campo das artes visuais, artes plásticas e performance, há vida inteligente, há coisas acontecendo, há invenção acontecendo. Né? E o meu papel, um pouco como crítico, é estar percebendo e sintonizando essas descobertas. É isso. Obrigado. Muito bem. Não, bacana, perfeito. Não, o que eu gosto de estar mediando, esse meu papel aqui de mediador desse ciclo todo, é que eu vou chegar no fim do ano com um aprendizado incrível, porque os convidados têm garantido isso a mim, então está muito bom. Agora vamos passar para o Caco. O Caco é bacana a experiência dele, porque ele tanto tem o drama televisivo, e tem também o pós-dramático, o experimental, etc. Tenha que nome queiramos chamar isso. Então, eu gostaria que você nos narrasse um pouco dessa tua trajetória aí, nos dois lados do teatro. Depois disso, eu não sei o que sobra. Foi uma aula, né? Foi muito bacana. Mas eu vou tentar salvar alguma coisa. Assim, eu fiquei bastante surpreso com esse convite. Queria agradecer também ao CCBB, de ter me entendido como um representante do que seria um teatro contemporâneo. Eu não sei se eu sou um representante do teatro contemporâneo. Eu tive a sorte de, no momento da minha vida, da minha carreira, por uma coincidência do destino ou não sei se as coincidências existem, de eu encontrar o Roberto Alvim, que é essa pessoa, esse representante do novo teatro, no momento da minha carreira onde eu estava bastante insatisfeito, querendo avançar, e tive a sorte de encontrar o Roberto, que, na verdade, foi quem me apresentou, na prática e conceitualmente, o que seria esse novo teatro. Né? O que é importante dizer é que o Roberto não... Eu vou falar muito do Roberto porque é a referência que eu tenho. Né? Mas o teatro contemporâneo não é uma forma nova de se fazer teatro. Né? O Roberto, e assim como qualquer dramaturgo ou teatrólogo contemporâneo, não deseja, em momento nenhum, instaurar uma nova forma. Porque, a partir do momento que essa nova forma é instaurada, ele deixa de ser contemporâneo, né? Porque já vira uma nova norma. Então, ele propõe uma nova pesquisa, um direcionamento, um novo direcionamento para o teatro, e não faz questão que ninguém compre essa ideia, e que ninguém o siga, e que ninguém o copie. Né? O que ele provoca, eu já tive a oportunidade de fazer parte de 2 cursos de dramaturgia dele, é justamente essa não cópia. Né? Ele provoca o que seria o teatro contemporâneo de cada um, o que seria o avanço do teatro para cada um, e não que se copie o que ele faz. Isso é muito importante de deixar claro. Nesse contexto, eu nunca entendi o teatro contemporâneo, isso é uma confusão muito comum, eu acho, como uma negação. Sabe? Vamos fazer agora, vamos negar o teatro como a gente conhece. Não é uma negação de nada.
né? O que ele propõe é um avanço possível, uma pesquisa para um direcionamento possível de um avanço do que seria um novo teatro. E não se preocupe em negar absolutamente nada. Até porque o teatro até o século XX deu conta de um ser humano que era conhecido até o século XX. Hoje em dia, com o desenvolvimento da psicanálise, com o desenvolvimento tanto freudiano como junguiano, dos sonhos, da análise concreta, da análise subjetiva, a astrologia, o mapeamento cerebral, a física quântica, a negação do self, que é uma pesquisa modernérrima agora em neurologia, né? Quer dizer, as pessoas não estão mais achando cadê o eu do ser humano, não existe esse eu. Né? Estão rachando o cérebro em pedacinhos para tentar procurar onde é que fica o self, e ele não existe. Estão chegando à conclusão de que ele é um conjunto de várias coisas. Né? Então, essa ideia do personagem começa a não fazer mais sentido, porque ou olhar para um personagem que tem um começo, meio e fim, que tem uma lógica específica, começa a não fazer tão sentido. Esse ser humano começa a não dar conta do ser humano como a gente já é capaz de entendê-lo hoje no século XXI. Entende? Então, acho que ele tem muito mais a ver com uma tentativa de enxergar de uma maneira nova quem somos nós do que de negar qualquer coisa apenas pela negação. Vamos fazer o que é novo, que ninguém nunca fez. Eu acho que essa diferença é muito importante e causa muita confusão. Nesse sentido, eu sinto que o teatro contemporâneo, assim como o Luiz falou, não se preocupa mais, não tem mais sentido, não se contenta mais com que as pessoas vão ao teatro simplesmente para reconhecer uma representação de algo que já existe no seu cotidiano. Né? Como eu vou usar a pintura, porque acho que na pintura é mais claro de explicar. Você pega o Mondrian, por exemplo, né, que começou sua carreira pintando. Então ele falou assim, vou pintar esta mesa, vou pintar o Luiz, vou pintar este teatro, vou pintar... Né? E aí, num determinado momento, isso falou assim, gente, mas para que é que eu vou... A questão dele era seríssima. Para que é que eu vou reproduzir algo que já existe? Se já é uma reprodução, para que é que eu vou fazer essa reprodução? Né? Então ele começou a quebrar um pouco essa forma de como é que eu vejo o Luiz, como é que eu vejo esse teatro, e a partir de um certo momento nem isso foi o suficiente, e ele falou assim, gente, mas eu estou mexendo com uma tela e uma tinta, então eu não preciso mais da referência concreta para reproduzir aqui, eu quero ver o que a tinta é capaz de me proporcionar nessa tela, independente da representação. Né? Então, acho que também o teatro pode caminhar um pouco por aí. Não interessa mais tanto que você saia do teatro dizendo assim, puxa, é verdade, né? Como nós somos assim, como a gente trai as nossas mulheres, como as mulheres nos traem, olha... talvez não interesse mais para o teatro contemporâneo isso, e sim, como o Luiz falou, uma provocação de uma nova possibilidade de existência, uma nova possibilidade de um ser humano. Né? Enfim, essa nova dramaturgia, para dar, eu vou começar a entrar um pouco na minha área, também não adianta você criar toda uma nova dramaturgia que dê conta deste novo ser humano se você não tem atores que deem conta dessa nova dramaturgia. Também na atuação, talvez já não faça mais sentido algumas coisas que faziam sentido há algum tempo atrás. Então, também isso. Mas como é que é a nova dramaturgia? Também não sei. Porque também não existe uma fórmula. Senão, não seria mais... Né? Senão seria uma nova fórmula de interpretação. Mas existe também essa busca do que seria interpretar em cima dessa nova dramaturgia. O que seria interpretar dando conta deste novo ser humano, que não é uma coisa só. Né, que está cheio de esquizofrenias. Como seria dar voz a essas esquizofrenias, essas várias habitações que nós temos? Né? O Stanislavski não dá mais conta disso. Ele deu conta para um determinado tipo de teatro. Agora, com essa nova dramaturgia, não adianta fazer essa nova dramaturgia pensando em Stanislavski. Não adianta. Temos que pensar numa nova maneira para dar conta dessa dramaturgia. Então, também aponta nessa direção. Por exemplo, para citar o Antunes, né, quando ele fez o trabalho com o Nelson Rodrigues, né, o Antunes revelou para a gente uma potência no trabalho do... Porque até então se enxergava o Nelson Rodrigues como uma história
de classe média, de traição, né? Era uma história dramática. O Antunes, por exemplo, quando ele montou o Nelson Rodrigues, ele trouxe uma nova dimensão para o teatro Nelson Rodriguiano, para o teatro rodriguiano, né? Então, é esse tipo de ficha que não cai, né? Eu falei, caraca, não é só uma historinha de traição, de classe média, né? É uma outra dimensão de ser humano. Ele foi capaz de perceber. E aí você diz assim, tá, mas Nelson Rodrigues não é uma dramaturgia contemporânea, é uma dramaturgia que já existia. Sim, mas aí está a genialidade do Nelson Rodrigues, está a genialidade de textos que você pode, hoje, com o entendimento que a gente tem, com as condições que a gente tem de entendimento do ser humano, ver o tamanho do visionamento que esses caras tiveram, né? Porque ainda hoje continuam dando conta, sim, e surpreendendo, sim, deste novo ser humano. Por isso que resistem até hoje, né? Que mais? Então, por exemplo, aí a gente entra numa discussão interessante, que é assim, não adianta também você ir assistir a um teatro contemporâneo com o olhar do teatro dramático. Essa é uma outra questão. Como é que a gente resolve essa matemática? Quem faz essa educação do público, né? Porque é como você vê uma obra do Mondrian, na última fase do Mondrian, que são aquelas faixas, e tem muita gente que olha aquilo e fala assim, gente, mas até meu filho faz isso. Não é esta a questão. Você não pode olhar para esta obra tentando reconhecer um quadro realista. É claro que tua reação vai ser essa. A mesma coisa no teatro contemporâneo. Se você for ao teatro contemporâneo tentando reconhecer o que é reconhecível, o que a gente está acostumado a reconhecer no teatro, você vai tomar um susto, né? Então, é uma questão que eu também queria jogar na roda, como a gente faz a educação desse público, desse olhar, né? O público entender como olhar uma obra de teatro, ou qualquer obra. Mas não é interessante também o susto do público, o susto estético diante da... Eu acho interessante desde que não seja só o susto, né? Desde que o público não saia assim, mas isso aí, sabe? O público sai negando, porque não reconheceu o que está acostumado a reconhecer. Eu lembro quando eu fiz o 45 Minutos, que era o primeiro espetáculo que eu fiz com o Alvin, em algumas cidades, alguns céus, a gente tinha debate depois. E era batata. No meio do debate, a gente falou assim, agora... né? Por exemplo, o Alvin tem uma coisa do escuro, né? Quem aqui conhece o trabalho dele. Então, muita gente vai assistir o teatro do Alvin e fala assim, mas não tem luz? Mas está tudo no escuro? Mas isso não é... Aqui, a gente teve umas reações muito... Teve gente aqui do CCBB, muito de gente reclamar. Eu nunca vi a pessoa sair de espetáculo e reclamar na coordenação. Isso é uma honra, né? E a pessoa fala assim, gente, isso não é teatro, isso não pode. Né? Não pode um teatro sem luz. Porque a pessoa ainda vai no teatro querendo a luz. Então não é que o Alvin esteja negando a luz. Vou fazer um teatro no escuro. Querendo aplicar o código do consumidor Exatamente. na peça. Não tinha luz, não tinha nada, eu quero meu ingresso de volta. Então essa diferença é importantíssima. Não é que ele esteja negando o uso da luz como uma estratégia egocêntrica. Né? Ele está propondo um teatro no escuro. É uma outra experiência. Né? Então, se você vai ver o teatro do Alvin e fica só no estranhamento, eu acho prejudicial. Porque fica no estranhamento. Você sai falando mal, né? Isso aqui é uma bosta e tal. Então, é uma dúvida que eu queria colocar. E aumenta aqui. O preconceito em cima do teatro, que já tem muito de público também. Né? Cara, palhaçada. Exatamente. O que vem dentro do Platão lá que você falou. E tem a questão do... Porque uma das questões mais sérias aqui no Brasil é a formação de público, né? Porque com essa realidade contemporânea em que você tem o cinema, a televisão, a internet, o Facebook, blá, 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 as pessoas que nunca foram ao teatro, a chance delas irem ao teatro está cada vez menor. Então, é importante que haja programas que garantam a primeira ida, porque o teatro ele dá conta. Depois, a gente teve um programa há uns anos na prefeitura que chamava Programa de Formação de Público, que eu dizia, a mordida de Dionísio. Depois que Dionísio morde, ou beija, melhor beija, né? Mais gostoso.
Você nunca deixa de voltar ao teatro. Então você não precisa ficar levando a pessoa pela mão. Mas a pessoa que nunca foi ao teatro, ela não sabe o que é o teatro. Ela não teve essa experiência. É uma experiência muito particular, que é tempo real. É matéria, é corpo, sua, cheira. É diferente da tela. Então, se você não tiver um programa massivo de aumentar a ida, a entrada de gente no mercado, ou no mercado não é bem a palavra, mas entrar no circuito de assistir teatro, você não sai nem para o teatro dramático, quanto mais para um teatro de mais estranhamento, né? E aí as coisas. E eu tive, né, essa experiência de formação de público. A gente fez no Céus também, era vários Céus. O João Miguel, que é aquele ator maravilhoso, que tem feito filmes maravilhosos, ele tinha acabado de vir da Bahia com um espetáculo sobre o Arthur Bispo do Rosário. Era um espetáculo absolutamente radical, pós-dramático, não contava a historinha, não tinha nada. Era ele, a performance dele baixava o Arthur Bispo, e era incrível que as pessoas que nunca tinham ido ao teatro adoravam, porque essa ideia de que para você ver teatro, você precisa passar pelo dramático? Não precisa. Pode, se for bem bicado, se a pessoa for bem preparada para o que ela vai assistir, olha, você vai assistir um negócio interessante. Eu tenho um primo que ele foi quase abalroado pelo teatro e passou a ser Ele viu agora, é um novo público recente. Ele estava num bar no Bom Retiro quando passou a caravana do Teatro da Vertigem. Do Teatro da Vertigem. Ele gostou tanto. Que agora ele virou está indo nos espetáculos dos sátiros, tá? Começou. Ele foi, eu digo, você foi abalroado. O teatro passou por cima de você e você virou público. Exatamente. Foi bacana. É isso. Tem mais alguma experiência fora essa da falta de luz, o Caco, de público estranhar bastante algum espetáculo que você participou? Nossa, os últimos 3 que eu fiz foi com o Alvin, né? Então, eu tô calejado de estranhamento, assim. Eu estava até A gente tem uma história engraçada aqui, né? O Marcelo veio assistir aqui a Amante, eu estava na fila pegando convite para ele, meia hora antes do espetáculo. Um senhor falou assim, que veio ver a Amante, falou assim, vem cá, você fez aquele espetáculo A Construção, né? Eu falei, fiz. Por que você fez aquilo? Vai acabar com sua carreira. Né? Eu dormi a peça inteira. E meia hora antes de eu entrar nesse espetáculo. E ele veio ver o espetáculo, né? Nossa, eu nunca mais vi, graças a Deus. Eu soube de uma pessoa, acho que era uma produtora, que falou, mas cara, o que você está fazendo esse espetáculo tão escuro? Não esqueceram de te iluminar, queimou a luz, apagou, o que aconteceu? Não, meu empresário falou, esse espetáculo não te favorece, cara. Este espetáculo não te favorece. E aí, respondendo um pouco... Respondendo não, mas só dando um parecer assim, da tua questão, né, do papel do ator dentro não do ator, do ator dentro desse teatro, que já não é mais, né, fazer bem um personagem, né, já não é, né, então o que seria? Eu acho que tem a ver com a capacidade de instauração de algo que só ele é capaz. E aí eu volto a ter esperança no teatro, né? Porque você deixa, porque assim, a televisão dá conta já do ator que faz bem um personagem, que faz bem o drama. O cinema dá conta. O que o teatro tem que a TV não tem, que o cinema não tem? É a instauração de uma coisa qualquer, de uma presença, de uma presença, de uma flutuação do espaço-tempo, sabe? De uma dimensão que você consegue instaurar em cena, que só o teatro é possível. Se a gente conseguir voltar a isso, talvez o teatro esteja salvo, porque é só aqui que vai ser capaz, né? Só aqui que vai ser capaz esse tipo de instauração. É isso. Muito bem. Vocês comecem a pensar em umas perguntas, daqui a pouco eu vou passar a distinta plateia. Mas, enquanto isso, eu queria saber do Luiz. Luiz, falamos muito do Roberto Alvim, da experiência dele, que é muito bacana. Mas quem você, pensando agora de forma mais didática e de crítico, que ilumina um pouco assim para o público as histórias, que grupos ou que espetáculos você aconselharia para a plateia assim,
passar a ver como exemplo desse teatro que fica insatisfeito, que não quer fazer só a ficha cair com muita obviedade? Então, você tem aqui em São Paulo pelo menos 10 grupos que vieram nesse processo, quer dizer, já estavam se estruturando um pouco antes até do Fomento surgir, mas pegaram esse vácuo, vamos dizer assim, e conseguiram se organizar e se solidificar, né? É o caso da Bartolomeu, que é um grupo que tem sede ali na Pompeia, que fez um espetáculo maravilhoso sobre Orfeu da Conceição, uma espécie de Orfeu de hip-hop, quer dizer, a mesma estrutura do Orfeu, só que com hip-hop. Você tem a Cia do Latão, que é um grupo que trabalha a tradição do teatro político, mas resgatou essa tradição com muita competência. Fez um espetáculo que eram 4 espetáculos, a Ópera dos Vivos, que era uma tentativa de fazer um drama realista. E, para mim, desde que eu comecei a fazer crítica, eu digo assim, todos os teatros são meus teatros. Então, eu adoro o Alvim, mas eu não posso, como crítico, ficar só escolhendo uma ou outra forma. Então, se tem força, se tem intensidade, se tem qualidade, está valendo. Outro trabalho maravilhoso que foi feito esse ano, tomara que volte, é a Barafonda, da São Jorge, uma companhia que tem a sede ali na Rua Lopes Chaves, na Barra Funda, e que era um espetáculo que saía ali do monumento, ali na esquina da São João com a Angélica, e ia na rua por 5 horas, levando uma legião de pessoas e contando a história de Prometeu e, ao mesmo tempo, a história de um pintor do bairro, que foi feita uma dramaturgia coletiva, eu acho, talvez, um dos melhores espetáculos desse ano, e que, inclusive, no fim, tinha tanta gente assistindo que inviabilizou o espetáculo, porque era uma legião de gente, então o espetáculo era previsto para 200 pessoas acompanharem, no fim tinham quase 1000 pessoas acompanhando, a rua ficava completamente fechada, inviabilizou, né? Enfim, tem o próprio Vertigem, que está com esse espetáculo no Bom Retiro, que, apesar de eu ter particularmente uma dificuldade com a dramaturgia, eu acho que não foi uma dramaturgia muito feliz, mas o grupo é sensacional. Então, tem uma coisa, por exemplo, que é extraordinária, né? O Guilherme Bonfante, que é o iluminador, que já vem com uma experiência de muitos anos, eles já fizeram um espetáculo em presídio, em um hospital, no Rio Tietê, o BR-3, que era um espetáculo que eles faziam num barco, e sempre essa questão técnica do Vertigem me encanta, quer dizer, essa possibilidade de inventar novos modos de cenotecnia, de criar a luz para teatro. Então, no caso, lá nas ruas do Bom Retiro, o espetáculo começa num shopping no Bom Retiro e depois vai para a rua. E aí ele desenvolveu um mecanismo em que você consegue umas capinhas que ele fecha os postes de luz. Filtros, né? Eles vão colorindo. Ele fecha a luz, ele cria um escuro na rua para poder usar a luz teatral e controla isso tudo remotamente. E é tudo na rua e você ouve tudo muito bem. A sonorização é excelente, excepcional. Então é um espetáculo que vocês podem ainda ver, está passando lá no Bom Retiro, sai ali da oficina Oswald de Andrade, de quarta a domingo, sai, se não me engano, 8 da noite, né? E muitos outros espetáculos, quer dizer, eu não vou assim... Sim, não, eu queria só... Mas, por exemplo, você tem uma companhia do Rio de Janeiro, a Cia dos Atores, né, do Henrique Dias, que tem feito espetáculos maravilhosos, né? Talvez seja no Rio o grupo que leva assim, um teatro mais experimental, lidera, digamos, o teatro experimental no Rio, porque a TV Globo acaba tendo uma influência muito assim nefasta, talvez, né, no sentido de não permitir que essas iniciativas mais experimentais aconteçam. Então todo mundo está um pouco na sombra da Globo. Então o teatro o teatro jovem do Rio é um teatro mais convencional, né? Um teatro que está mais voltado para esse drama realista, né? Mas, enfim, e tem muitos grupos jovens, muito jovens, que estão... E eu concordo muito com o Caco, quer dizer, na verdade, não é a questão de ter uma certa forma ou um formato, né? É a questão da coragem e da ousadia de estar querendo realmente experimentar novos caminhos. Tanto para os atores, no sentido de não ter mais as técnicas que eles utilizavam antes para subir em cena e ter que descobrir, ter que inventar novas técnicas, como para os dramaturgos que têm que agora escrever novos procedimentos, usar novos procedimentos que não são aqueles velhos modelos do dramáticos em que tudo se encaixava, para os diretores que têm que também lidar com essa dificuldade de ter atores que são poetas, criadores, tem dramaturgos, então que não mandam mais no pedaço como antes. Então,
tudo isso cria uma nova cena teatral mesmo, uma cena muito mais dinâmica, muito mais criativa. É claro que você continua tendo a novela, a televisão, um teatro comercial, os musicais, e está ótimo. Isso, em São Paulo hoje tem um panorama bem eclético de teatro. Mesmo os musicais, que é uma coisa que há 10, 15 anos você tinha só os musicais importados, que vinham com franchising, quer dizer, eles vinham para ser feitos exatamente como eram feitos em Nova York ou nas capitais europeias. E agora você tem uma dupla como o Charles Miller e o Cláudio Botelho, que tem feito musicais inéditos no Rio de Janeiro, tem vindo para São Paulo, tem gerado um novo contingente de atores, cantores, dançarinos, que era uma coisa que a gente não tinha. Então, tudo isso colabora. Eles estão trabalhando, vamos dizer, na faixa da tradição, da convenção. Não tem problema, né? Mas isso tudo cria-se uma coisa meio de A a Z. Você tem num espectro de criação teatral, você tem várias. Então, eu diria que a gente está numa. Então, assim, se a gente pensar o contemporâneo nesse sentido mais simplório, quer dizer, o teatro contemporâneo vai muito bem. A cena contemporânea, nesse sentido mais da radicalidade, ela é mais restrita. Mas ela também vai muito bem, porque ela tem muitas vertentes que estão aparecendo, né? E novos. E é importante que uma pessoa como Alvim é importante como paradigma, né? A velha história do modelo. Quer dizer, é possível você ter um teatro pequeno, que você faz o que quer, você é absolutamente radical, e tem público toda noite. E acaba estimulando, né? Eu vejo, sei lá, grupos no Recife, amigos meus que vêm ver o Alvim e saem com a gana ali de fazer alguma coisa legal lá, sabe, também? Então, acho que acaba multiplicando. Mas, Cacoá, voltando a essas diferenças de um teatro mais experimental e da outra parte da sua dramaturgia, que é uma novela, que é o seu trabalho digno, etc, etc, etc. Quando se faz o teatro experimental, por exemplo, você faz a peça do Alvim e você entra para gravar uma novela. Há dificuldade, assim? Como é que você lida com essa história? Essa experiência é dolorosa ou você faz na boa? Porque você está numa puta pesquisa ali, tentando levar uma coisa nova e vai para uma dramaturgia mais convencional, né? Então, tem uns 3 anos que eu não faço televisão, né? Que coincidiram com essas 3 montagens aí com o Alvim. Então, eu não sei. Eu estou com um pouco de medo. Eu começo a gravar essa semana e não sei o que vai ser. Estou ensaiando um espetáculo também, com a direção da Monique Gardenberg, que tem uma dramaturgia um pouco mais convencional também. O começo foi bastante difícil, porque é difícil, né? Você não sai da casinha impunemente, né? Depois para voltar, você fala, gente, mas para que eu tô... começa a doer um pouco, mas... eu tenho que entender, por exemplo, no caso da televisão, no caso do teatro é mais complicado, mas no caso da televisão tem que entender que uma coisa, outra coisa, e que eu não vou, se eu começar a fazer teatro contemporâneo na novela, eu vou ser assassinado pelo autor em 2 meses, não posso confundir as coisas, né? Então é uma sabedoria também saber separar, até porque, eu sempre digo isso, assim, o meu trabalho na Rede Globo é o que possibilita a minha pesquisa mais radical. Porque se eu tivesse que viver de teatro, não sei se eu não estaria tendo que fazer coisas no teatro para viver de teatro. Então, tem os dois lados dentro do próprio teatro, né? Uma dramaturgia mais convencional. O que me possibilitou ficar 3 anos num mergulho absolutamente descompromissado com dinheiro, com público, né? Digo assim, quantidade de público, foi a televisão. Então eu tenho que ser muito grato também. Porque no teatro ela me dá uma liberdade que talvez eu não tivesse se eu não tivesse esse ganha-pão. Né? Você sabe que hoje eu estava conversando com uns pessoal lá na USP, porque uma das características contemporâneas que aparece em muitos grupos, tal, é que antigamente o ator fazia um personagem. Então o ator estava assim, escondido atrás do personagem, né? E exatamente porque esse teatro mais experimental ele pede um ator mais presente, a sua presença mais afirmada, é quase que um traço comum em muitos grupos, que isso apareceu explicitamente nos espetáculos Hamlet e Gaivota da Cia dos Atores do Rio de Janeiro, em que as atrizes eram as atrizes, elas eram as atrizes com as identidades. A Mariana tinha feito novela, aparecia ela a novela dela, e ela, ao mesmo tempo, era um personagem do Tchekhov, né? Então, é quase como se fosse uma pulsão que faz os atores
avançarem sobre o personagem e falarem, eu estou aqui, olha o que eu estou fazendo aqui. É o aspecto performativo. Eu estou aqui, eu estou fazendo isso. Além de estar fazendo o personagem, eu estou aqui presente. E você imagina se na novela a Carminha, a menina lá, de repente sai do personagem e fala alguma coisa como a Adriana Esteves. Isso geraria uma crise, as pessoas se atirariam dos prédios, assim, seria uma coisa complicada, né? Mas eu acho que era mais para se jogar, viu, nesse caso. É uma fissura. Eu fui pegar um táxi outro dia, um taxista ficou dizendo para o outro, não, leva tu, leva ele. Porque todos queriam ficar vendo a novela. E uns machões ali, né? Tá bom, ninguém me leva. Isso que já existe DVD, né? Possibilidade de gravar e internet. Sim, Né? Se não existisse, dava para entender, né? Eu acho que é meio como um drama de um jogo de futebol. Quer se ver naquela hora, né? Como se fosse quase ao vivo, né? Como se estivesse rolando naquela hora. Queridos, chegou a vossa hora. Vamos para as perguntas da plateia. O senhor quer se... Atrapalhando um pouco a maior criatividade, então, no teatro, porque a televisão ela cria uma sombra muito forte e todos se voltam mais para essa sombra e atrapalha um pouco mais a criatividade no teatro, né? Eu entendo que quando a televisão não tinha essa penetração que ela tem hoje, o teatro era muito mais forte, era muito mais... Né? Então, eu creio que você disse que a televisão lhe proporciona essa condição, mas também ela lhe tira a criatividade, não é? Será isso? Não é que tira a criatividade. Eu acho que, para mim, o maior problema não é nem de tirar público. Para mim, o maior problema é que as pessoas estão indo ao teatro, querendo ver no teatro aquilo que elas veem na televisão. Exatamente. Isso, para mim, é o maior problema. Elas estão acostumadas com um tipo de dramaturgia que elas querem reconhecer no teatro. Entende? Então, elas vão no teatro e dizem assim, mas isso está muito teatral. Oi? Oi? Não, isso tem que ser mais natural. Né? Elas querem ver no teatro que elas estão... Isso é sério. Isso é sério, porque vai contra aquela educação do olho que a gente estava falando aqui, vai no caminho contrário. E isso está gerando um problema bastante sério. Muito bom. E ótima pergunta, viu? Muito bacana. Boa noite. Ainda voltando sobre o assunto da televisão. E quando a televisão... Eu já notei que, às vezes, a televisão vai beber no teatro experimental para fazer alguma coisa diferente, como no Som e Fúria, nos Hoje é Dia de Maria. Pena que é tão pouco, né? Queda do Reino, né, também? Verdade. Bem lembrado. Então, e tem esse aspecto, inclusive, que é um aspecto curioso. Assim, a Globo tem alguns olheiros, né, que ficam pelo Brasil para pescar. Então, surge uma jovem atriz, um jovem ator, um jovem diretor, rapidamente há uma pressão para trazê-lo para esse jogo da televisão. Então, a pessoa, às vezes, nem pode optar, às vezes a pessoa não tem alternativa. Os meus alunos jovens que já tiveram assédios, assim, eu sempre digo para não ir. Falei assim, bom, espera um pouco, veja mais, porque... Na verdade, vai ser uma esterilização, né, se você for assim. Mas o Caco, por exemplo, que teve a experiência de ir e conseguir sair, porque aí também você pode ir conquistar um lugar lá e sair. Então, eu estou falando assim, tem um certo preconceito nisso que eu estou falando. Né? Rola um drama assim, Caco, nesse sentido de... Estou entrando demais para a TV agora, estou me afastando daqui... De cada caso é um caso. Eu fui para a TV muito cedo, entendeu? Assim, foi uma coisa que aconteceu na minha vida. Foi um susto. Foi no ano que eu soube que ia ser pai. Então, assim, eu estudava engenharia química. Então, esse convite para a televisão não foi um convite para a televisão, foi uma salvação da minha vida. Entendeu? Hã? Eu estava fazendo engenharia e EAD, precisava decidir, ia ser pai, precisava sair da casa dos meus pais, sabe? Então eu vou. Mas fui muito cedo. Por um lado foi ruim, por outro lado foi bom, porque exatamente isso, que eu consegui criar, sem querer ou querendo, uma condição de vida, e por uma curiosidade minha, proporciona nesse momento da minha vida um tipo de curiosidade que eu posso me dar o luxo nesse momento da minha vida, entendeu? Essa foi a minha história. Agora, claro, não sei. Cada história é uma história. Agora, só para te dar uma informação, o Ibope da Pedra do Reino
Também pensa nisso. Foi uma desgraça, né? O próprio Som e Fúria, que também não era tão radical. Eu não achava tão radical. Não era tão radical, mas foi suficientemente ruim para o Fernando... E para não fazer mais a segunda temporada. Então, eu acho que tem que ter esses riscos, porque eles ganham todos... O Luiz Fernando Carvalho ganha todos os prêmios, as feiras internacionais de televisão. Então, eles gostam desse... Dá prestígio, assim. Dá prestígio, né? Mas em termos de resultado, eles acham um absurdo a Pedra do Reino. Ninguém entendeu nada, não deu, é verdade, não deu ibope nem ter as reuniões lá, devia ser, gente, quem contratou esse louco? Ah, mas ele ganhou o prêmio em Zurique. Ah, tá, mas em termos de empresa, não interessa, né? Eles têm muito medo de arriscar, porque é essa porra do ibope aí, né, que é o que determina hoje. E tem a questão da insistência, que eles não se dão o tempo da insistência, porque eles poderiam formar público, poderiam insistir, poderiam dizer, gente, o caminho é esse, aguenta aí, vamos aguentar o Ibope baixo 1 ano, 2 anos, 3, mas não imagina. Eles podem, né? Se fodem, eles quebram, eles perdem todos os patrocinadores, eles quebram como empresa. Então, é complicado. Oi, boa noite. Boa noite. Meu nome é João Bourboné, eu sou ator e sou aluno da pós-graduação lá da ECA também, com o Luiz Fernando. Estou em cartaz com um espetáculo que eu gostaria de fazer até propaganda aqui, convidar todo mundo, que chama Um Verão Familiar, que eu acho que flerta um pouquinho com o pós-dramático, que é de um jovem dramaturgo contemporâneo brasileiro. E eu queria voltar à questão da formação de público, que eu acho que é a grande equação, porque não adianta a gente querer que o público da televisão tenha essa assimilação que a gente está se propondo, essa amplitude estética, né, do olhar e tal. Quero lançar, principalmente para o educador aqui, né? Como é que porque a gente está esbarrando numa crise de educação gravíssima. Por que as pessoas estranham o teatro moderno? Porque elas se pegam no enredo, né? Eu fiz alguns espetáculos, por exemplo, tipo Senhora dos Afogados, do Nelson, que, quando a gente ia debater, a questão era assim, puxa, mas essa menina é fogo mesmo, hein? Ela matou lá a irmã dela. E a gente falava assim, mas e a poética do Nelson, né? Como é que é a fruição estética dessa forma teatral que o espetáculo se propõe, ou, enfim, mesmo um texto clássico, como o Caco falou, né? Revisto, né? Então, assim, na verdade, eu estou chovendo no molhado. Como é que a gente educa o olhar num país que não lê, né? Como é que a gente trabalha com a questão da imaginação, né? Desse fenômeno todo, que é preparar para pelo menos ter curiosidade em relação a essa forma nova que ele pode encontrar no teatro. Porque eu acho que na TV vai ser o enredo mesmo, vai ser aristotélico, 99%. Sim. O que não é ruim, é muito legal. Mas o teatro, como a gente estava conversando, ele está abrindo essa brecha. E é preciso ter uma disponibilidade, né, para essa linguagem, né? Como é que é isso? Então, eu acho que tem 2 caminhos assim que são paralelos e que acabam se encontrando. Um é ter teatro de qualidade, em todos os níveis, experimental, convencional, tal. Então, para que cada vez mais não aconteça da pessoa ir ao teatro e ver um teatro porque aí o teatro não se trata só da questão de ele ser ou não um teatro acessível de reconhecimento. Ele pode ser um teatro de reconhecimento ruim, né? E pode ser um teatro também pós-dramático ruim, né? Então, a qualidade, quer dizer, então, os artistas têm a responsabilidade com a qualidade. Agora, os governos, me parece, têm a responsabilidade de mobilizar as forças da sociedade para favorecer esse afluxo de gente que nunca foi ao teatro. Então, eu acho que eu já fiz um projeto para um dos governos municipais aí há alguns anos, que era assim, uma coisa radical, de fazer assim, em 4 anos, 4 milhões de novos espectadores. Porque o público de teatro em São Paulo, há 20 anos, é o mesmo, 200 mil pessoas. Como a população cresceu, isso é assustador, certo? Então, assim, então você precisaria envolver sindicatos, as escolas, todos os componentes sociais e ter um apoio das empresas. Por exemplo, então a Fernanda Montenegro, ela pode estar sendo financiada para ir fazer apresentações em lugares, em céus ou em situações que normalmente as pessoas não costumam ter teatro, financiada por alguma grande empresa que ficasse sócia desse projeto. Mas, por exemplo, os grupos fomentados, os grupos de São Paulo, também deveriam ter esse compromisso, essa responsabilidade de estar fazendo um X de espetáculos. Muitos têm feito isso, muitos grupos
fomentados que se instalam em regiões periféricas e criam teatros, criam centros e começam a atrair as pessoas. Então, a coisa não está parada, mas eu acho que para mudar o quadro assim de uma maneira drástica, vai precisar um programa, vai precisar um investimento público, entende? Isso é uma política cultural. Eu acho que isso é uma questão de política cultural, que envolve dinheiro, mas envolve principalmente vontade política. E que você não vê essa vontade no horizonte. Quer dizer, isso aí também precisaria ter uma mobilização nossa, da classe teatral, das pessoas que fazem teatro, para forçar um pouco essa situação, né? É o único jeito, quer dizer, bom teatro e mais afluxo, né? Permitir o afluxo, independente do gênero, né? De teatro. Eu acho também que, por exemplo, Van Gogh, que está em exposição aqui, né? Na época dele, a gente podia falar assim, mas ninguém vem ver o Van Gogh, ninguém quer comprar o quadro do Van Gogh, né? Estamos numa crise porque ninguém entende Van Gogh, né? Então, assim, historicamente também, a vanguarda sempre nunca foi entendida no momento. Eu acho que uma solução, outra alternativa a essa, por exemplo, que é o que eu conheço, que é o Clube Noir. O Clube Noir construiu uma sede, um público para 50 lugares. Eles se sustentam, eles dão aulas. Cobram baratíssimo. Não, né? O ingresso é super barato. Como é que eles vivem? Eles dão aula durante o dia inteiro. A Juliana dá aula de interpretação, ou a Alvin dá aula são vários cursos. Eles não alugam teatro para nenhum outro grupo, né? Então, eles conseguiram criar um ambiente autossustentável, de extrema liberdade, e vai quem quer, e vai gente. Está sempre cheio. Então, também é um pouco virar as costas um pouco para essa lógica teatral que impera, que é a lógica do mercado, sabe? Vamos fazer conseguir um patrocínio, um dinheiro público, convidar os atores, são 2 meses de temporada, cada um ganha o seu, a pessoa que conseguiu o dinheiro leva 20%, já está procurando um outro projeto porque ela ganha em cima da captação, entende? Então a obra passa a não ser tão importante, e sim a lógica mercadológica, que o teatro está sempre cheio, então vamos fazer algo que seja capaz de lotar o teatro. Então, você começa a fazer um monte de concessão. Talvez a radicalização também seja uma alternativa interessante. E também tem uma coisa que você falou, eu pensei, porque eu lembro, muitas vezes, assim, a Fernanda Montenegro já me disse isso, e outros artistas assim da década de 60. Antigamente, se fazia teatro, se ia no banco, se empinava um papagaio, se montava, se ganhava dinheiro com a bilheteria e depois se pagava, e era assim que essas pessoas viveram e criaram os filhos. Hoje tem um formato perverso de financiamento, que é ou você tem a Lei Rouanet e aí você faz uma coisa na medida, quer dizer, você não está mais preocupado em ganhar público. A Lei Rouanet já te pagou o espetáculo. Já sai Se pago. não for ninguém, você já está ganhando. Inclusive, eu lembro de uma vez ver o Wagner Moura falar isso na televisão, eu fiquei assustado, que ele falou assim, não, porque ele estava fazendo o Hamlet no Teatro da FAP. Ele falou, porque depois que de tal época já não vou ter mais dinheiro. O cara estava cobrando R$80 o ingresso, estava lotando, mas é o não empreendedorismo radical. Quer dizer, você não quer correr risco nenhum. Você quer aquele dinheiro fácil e depois que acabar, vou para casa. Porque o público é que financia o teatro, no fundo, né? Assim, era com o Shakespeare, era assim, né? Então, assim, quanto mais você tiver companhias indo para a raça, como no caso para a luta, vou criar e vou fazer preço barato, você vai estar criando público. Claro. Porque, claro que você vai estar criando público. Agora, se você ficar só com o dinheiro do financiamento, sem correr risco nenhum, aí pronto. Aí o público vai só naquele período que está financiado e pronto, e acabou. Né? É uma lógica muito perversa, né? De chamar gente. Eu sei disso, chama gente conhecida, porque. E aí já o público que vai por causa da gente conhecida, então vai querendo reconhecer a gente conhecida na novela. Então, sabe, uma coisa alimenta a outra. E é muito escroto, né? Porque você não tem compromisso nenhum com o espetáculo dar certo. Dar certo no sentido artístico, porque vira só uma questão de ego. Puxa, fomos um fracasso ou fomos um sucesso, mas o espetáculo está pago. Né? E os captadores, assim, captou um. Bora captar outro, porque eu ganho em cima da captação. Então é muito cruel. As temporadas são cada vez menores. Né? Antes de fazer teatro, de segunda a domingo. Hoje se faz sexta, sábado, domingo e olha lá. 2 meses, no máximo, 2 acabou. meses.
Boa noite. Por favor. Boa noite. Minha pergunta está bem vinculada ao que você comentou, Caco, com relação à questão da vanguarda. As pessoas da vanguarda nunca são reconhecidas, né? Nunca são valorizadas na sua contemporaneidade. E, inclusive, isso está até no Evangelho, né? O escândalo é necessário, mas ai daquele por quem vem o escândalo. No entanto, aí eu me volto para o professor. Eu sinto que existe um certo preconceito das pessoas que buscam esse teatro mais de vanguarda. Porque nós, como consumidores, por exemplo, eu faço parte da classe, mas eu também sou consumidora. Quando eu vou assistir uma peça de vanguarda, eu vejo só atores. Eu não vejo pessoas comuns, né? E quando eu vou escutar uma música, eu gosto de ouvir a mesma música várias vezes. Então, eu sinto que tem um certo problema, uma resistência com o clássico, com as coisas que fizeram sucesso no passado, com uma negação, embora a gente tenha até discutido essa noite que não seja uma questão de negação, mas existe. Eu sinto que existe uma questão de negação. E todas essas etapas que nós passamos tiveram seu valor e ainda hoje tocam as pessoas. Não acho que é só uma questão de que as pessoas não estão com um olhar educado. Tem isso também. Mas essas fórmulas antigas, que podem estar ultrapassadas, mas elas também têm o seu valor, um poder de envolvimento. Porque eu acho que o ofício do teatro, do artista, é tocar as pessoas. E elas estão sendo tocadas. Então, eu queria que o senhor falasse nessa questão desse preconceito que tem com o clássico, com... Eu não sei se a palavra é preconceito. Eu acho que as pessoas, quando elas têm um projeto claro, elas decidem fazer, e aí elas não podem também ficar reféns, digamos assim, de um senso comum, de um senso médio, que é o da grande maioria das pessoas. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que sempre é uma vitória quando uma companhia, por exemplo, como a São Jorge, aconteceu agora com o Barafonda, ou como o Nilton Moreno, que é também um jovem dramaturgo, que também é anfíbio, né? Que nem o Caco. Ele faz peças para como chama? A Marieta Severo e para Andréa Beltrão, como Centenárias, que lotam o Teatro da FECAP só com a burguesia, e, ao mesmo tempo, ele faz um Nelson Rodrigues, um álbum de família, aliás, da sua terra, assim, trazendo um Nelson. O Antunes trouxe o Nelson mítico nos anos 80, ele trouxe um Nelson pernambucano, o Nelson do Engenho de Açúcar, com um cenário absolutamente genial de cana-de-açúcar, você sentia o cheiro da cana. Enfim, era um espetáculo super experimental, e ele, ao mesmo tempo que fazia esse espetáculo, ele estava, na mesma época, fazendo as Centenárias. Então, é como se ele tivesse consciência exatamente de que há muitos públicos, que há muitos gostos, e ele pudesse atender a tudo isso. E as companhias que conseguem conciliar uma radicalidade de proposta com um afluxo de público, conseguem conquistar um público novo, é uma vitória. Mesmo no caso do Clube Noir, é um público que ele conquistou. Ninguém está sendo obrigado a ir lá. As pessoas vão porque gostam. Claro que não é um público de 400, mas é um público de 40 que toda noite lota. E não são as mesmas pessoas. Quer dizer, está criando uma tradição. Então, eu acho que é na soma desses esforços que você cria vamos dizer, um círculo virtuoso, como foi nos anos 60, que você tinha o Teatro Oficina, que era absolutamente revolucionário, e que lotava, porque eles ganharam muito dinheiro. Eles próprios depois caminharam para se autotransformar, eles se autodestruíram, porque era um processo existencial tão forte que o grupo rachou. Tinha os que queriam continuar fazendo um teatro para as massas, assim, para ganhar dinheiro, e tinha uns que queriam ir numa viagem mais pessoal, de autodescoberta, etc., que isso acabou cingindo o grupo. Mas eles voltaram, né? O caso dos Excelsos é extraordinário. Quer dizer, quem assistiu Os Sertões lá, que eram 5 espetáculos, aquilo lotava, as pessoas iam para a pista. Quer dizer, que milagre é esse que um projeto tão experimental como é o da Oficina consegue se tornar uma coisa massiva, como se tornou. Então, quando isso acontece, é uma glória. Nem sempre isso acontece, mas a gente, claro, deve buscar isso. Não, eu concordo com o Caco, não buscar a facilidade, não fazer um teatro assim, porque é o teatro que o povão que vê a novela quer assistir. Mas ser honesto com a sua pesquisa e ter, inclusive, abertura
para fazer propostas mais brandas. Por exemplo, eu lembro até quando eles fizeram o 45 no Centro Cultural, que era interessantíssimo, porque era assim, era como se fosse o Roberto possível de massa, né? Que assim, não era mais no Clube Noir, com 40 pessoas, era no Teatro do Centro Cultural, para 300 pessoas, não era tão escuro assim, tinha uma luzinha, né? Então, assim, era uma espécie de passo para que as pessoas pudessem se aproximar, né, depois do Clube Noir. Então, eu acho que é isso, você tem razão, a gente não pode ficar torcendo o nariz para o público, né? Mas, assim, ao mesmo tempo, a gente não pode abrir mão das convicções artísticas, né? Alguma consideração, cara, com isso? Não, só tomar cuidado assim de não entender esse movimento também como, de novo, como uma negação no sentido que você falou assim, então tudo que já foi feito não importa, né? Muito pelo contrário, Às vezes é visto com uma certa arrogância, né? E não é legal. Né? Né? Nós só estamos aqui graças a tudo que foi feito até aqui, né? Agora você tem uma postura, ok, então, mas eu vou ficar repetindo o que foi feito até aqui, ou eu vou subir em cima do que foi feito até aqui, no bom sentido da palavra, vou olhar e falar assim, puxa, obrigado que vocês me trouxeram até aqui, eu tenho possibilidade de estar aqui nesse momento, e o que eu vou fazer daqui para frente. É uma escolha pessoal. Ninguém faz assim, não importa, o Shakespeare não importa, muito pelo contrário, o Zé Celso não importa, o Antunes, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, né? A gente só é possível a gente estar tendo essa conversa aqui hoje por causa do que esses caras fizeram. E o que eles fizeram na época deles foi justamente o que a gente está tentando fazer agora. Eles também foram rechaçados. Ou não? Você pega as peças... Nelson Rodrigues, fora Vestido de Noiva, todas as estrelas foram vaiadas. Ele tinha que sair no braço com a plateia para defender o texto dele. Eles romperam também com o que veio para trás, sabe? E às vezes de maneira radical. É ou não é, Marcelo? Às vezes de maneira cruel. Fala assim, né? Não, ninguém é perfeito, né? Eu sempre brigo com os meus alunos por causa disso. Por favor, Fernando. O Fernando pega o microfone que a gente está... pega o microfone que a gente está gravando. Fica aí do Agamben, na memória da casa. Luiz, levando em consideração essa concepção de contemporaneidade que você citou no início do filósofo italiano, daquilo que é deslocado do nosso tempo, eu tenho uma pergunta para te fazer como crítico, porque eu tenho um interesse muito grande pela análise crítica. Eu queria entender como é que um ser faz para conseguir fazer uma análise crítica isenta e com um conteúdo significativo, na medida que ele vai analisar uma obra que está descolada do nosso tempo, e ele é um ser do nosso tempo, fixado no nosso tempo, como é que você faz, pessoalmente, para distinguir um embuste de uma obra de arte de um destalento? Como é que você faz para lidar com isso? E é pessoal? É no faro? É na pele? Eu sei que é uma pergunta subjetiva, mas eu tenho essa curiosidade, porque fazer uma análise da obra contemporânea, de tudo que é contemporâneo, é uma coisa muito perigosa e no bom sentido, atrevida, porque você tá analisando algo que, vamos dizer, que ainda não existe e que não é do nosso tempo, segundo a concepção do filósofo italiano. Como é que você lida isso como crítico? Como é que funciona? De repente, tem muito espaço, quando você fala de obra contemporânea, e a contemporaneidade ela se encaixa desde a gastronomia até o teatro, de muito charlatanismo que vem se descobrir depois. Coisas que são exaltadas hoje como contemporâneas se descobre como charlatanismo, né? Como é que você faz para lidar com isso? Já aconteceu de você fazer uma análise de algo que você achou que era contemporâneo, era algo que estava arrebentando com alguma coisa, e você fala, puta, isso não é uma bobagem? Olha, é uma ótima pergunta difícil essa, hein? Bom, é o seguinte, primeiro essa questão de você relacionar, essa é a parte mais difícil, quer dizer, essa ideia do Agamben de que é o intempestivo, o que se coloca contra o tempo, né? Na verdade, eu não lembro de ter... Na verdade, o exemplo melhor que eu tenho é o do exemplo do Alvin, que eu conheci o Alvin em Recife, num festival. Naquela época, ele ainda estava defendendo o realismo, ele estava defendendo o Ibsen, ele estava assim, no fim de um ciclo
né? E eu estava defendendo Francisco Carlos, que é um dramaturgo poético e tal, e a gente estava discutindo em cima das coisas. Aí eu fui assistir, depois que inaugurou o Clube Náutico, eu fui assistir o primeiro espetáculo que chamava O Quarto, que era a primeira peça do Harold Pino, e eu fiquei chocado, assim, falei, pô, mas que coisa radical, pá. E aí, a partir dali, inclusive, a gente começou a ter uma conversação, porque ele próprio me procurou para conversar, para saber. Esse foi um exemplo que eu não acho que foi um furo. Quer dizer, eu acho que, inclusive, a partir dali, ele foi acirrando esse processo. Eu acho que até eu dei um impulso para ele, como eu acho que a crítica deve fazer, que a crítica deve ser cúmplice, né? A crítica deve ajudar, ela não deve vetar. Agora, na parte mais geral de como que eu faço, é assim, quer dizer, na verdade, não tem como uma crítica não ser subjetiva. Quer dizer, a única coisa honesta que eu posso fazer é dizer exatamente o que eu achei. Muitas vezes, quando eu vou com a minha mulher no teatro, é ótimo, porque aí tem uma outra opinião, e aí você dá às vezes ela gosta, eu não gosto, às vezes eu gosto, ela não gosta, e aí sempre tem porque também é uma outra voz que ajuda você a chegar num lugar mais, talvez, ponderado, né? Mas o ponto que eu elegi como procedimento assim foi o seguinte, até porque a gente não tem muito espaço, né? Tem essa questão do espaço que as pessoas ficavam reclamando. Mas quando eu entrei, eu aceitei esse jogo, então eu falei, bom, então vai ser assim. E que é assim, eu tento encontrar qual é, na minha opinião, ou na minha sensibilidade, na minha intuição, a intenção do criador. Quer dizer, qual é o sistema que ele está querendo operar? Seja musical, seja teatro de vanguarda, seja... Qual é o sistema de representação que está operando ali? E daí, diante desse sistema, é que eu vou julgar se ele foi feliz ou não. Eu não vou impor um sistema que eu achava que devesse ser. Então, cada montagem tem um conceito, uma solução que foi encontrada, e eu só realmente detono quando eu sinto que tem desonestidade, quando eu sinto que tem truque, que a pessoa está jogando coisas que ela não realmente acredita, ou que ela não tem profundidade para fazer, etc. E tal. Então, isso pode acontecer com a vanguarda e pode acontecer com a peça comercial. E aí, nesse caso, do contrário, eu sempre procuro fazer uma leitura honesta que reconhece aquele sistema e que diz se ele funcionou melhor ou pior, ou ele funcionou muito bem, né? Onde eu me atrapalho mesmo é nas estrelinhas. Aí, essa parte, eu sempre me atrapalho, porque assim porque, no fundo, as pessoas só se preocupam com isso, né? Então, eu não acho que seriam, mas o jornal acha. Quando eu fui convidado, eu falei, mas então foi eu atopei o jogo, então eu jogo o jogo. Mas, assim, muitas vezes eu me arrependo depois, ou porque eu dei ótimo e era bom, ou porque eu dei bom e era ótimo. Isso é muito difícil, né? É muito difícil. É muito difícil. E, no fundo, os artistas, isso que é mais dramático, é que eles estão mais preocupados com a estrelinha do que com a crítica. Porque, para mim, seria suficiente só a crítica. Porque o que eu teria a dizer estava ali. A estrelinha é uma excrescência, entendeu? Mas é a obsessão da redação. Assim. Mande uma crítica sem estrelinha para você ver o... Exatamente. Não, eles não publicam. Por que você deu 3 estrelinhas do 45 minutos? Boa, cara. Por favor, Luiz Fernando. Então, não, mas eu até vou falar, porque justamente eu achei que ali... Não, tô brincando. Não, mas agora eu vou falar, agora eu vou ver. Por favor, fala assim, vai ser legal. Eu achei o seguinte, eu achei que ali você tinha um texto que era um texto menor, que foi transformado num texto maior pela direção do Alvin e pelo seu trabalho. Então, eu achei que dar ótimo era demais para aquele texto. Aquele texto não era uma boa dramaturgia, era uma dramaturgia regular que o Alvin transformou numa coisa muito interessante. Por acaso, esse foi um que eu acho que eu dei com a... Para quem não sabe, os critérios é... Uma estrela é regular, não, duas uma estrela bom, é ruim, uma estrela é ruim. 2 é regular, 3 é bom, 4 é ótimo. E tem a bolinha preta que é... eu descobri que tem péssimo. 5 que é excelente, mas porque está lá 5, foi a Cris Rieira, saudosa Cris Rieira, que era crítica e que morreu, que me disse uma vez isso, que estava junto comigo, a gente estava fazendo que é possível uma 5 que era, até outro dia eu quis dar excelente, eles não
não engoliram essa. Falaram, não, Acabaram com a Quinta Estrela, apagaram a Quinta Estrela. E também, curioso, uma produtora de um espetáculo que eu dei 4, ela colocou no anúncio da peça 5 estrelas na folha. Ela inventou a Quinta Estrela. Mas alguém se habilita aí a Eu queria inquirir os perguntar. nossos representantes aqui? Mas você sabe que, desculpa, a estrelinha até tudo bem, mas o Globo é terrível, né? Aquele bonequinho dormindo. Bonequinho triste dormindo ali. Não, o cinema, É, a o crítica cinema de do cinema é Globo. assim, é ou o bonequinho tá aplaudindo de pé, um desenho, ou ele tá prestando atenção, ou ele tá assim na cadeira. Mas você sabe que o pessoal de cinema leva uma vantagem E louca, tem outra que né? ele tá indo embora também, né? Não. Tem uma que ele tá assim, ó. Que é o mais Mas, que é o ó, péssimo o dele. pessoal que faz crítica de cinema, a maior parte dos filmes são estrangeiros, né? Então você dá 2 estrelas pro Spielberg, é fácil, que o Spielberg nem vai ficar sabendo disso, né? E você não vai encontrar o cara, né, na Praça Roosevelt depois, né? Não tem um embate físico, né? Por favor, moça. A respeito do novo papel da dramaturgia, eu sinto que ela está menos numa dramaturgia do texto e mais uma dramaturgia, talvez, de imagens ou corporal. E acho que eu queria entender melhor qual o papel do corpo e da significação do corpo nesse teatro dito pós-dramático ou antidramático, e o que poderia ser uma dramaturgia corporal. Pois é, essa é uma ótima pergunta, porque você pode ter, por exemplo, a dança é uma dramaturgia corporal, de uma certa maneira. E muitos espetáculos de dança são basicamente dramáticos, quer dizer, eles contam uma história com começo, meio e fim, com uma curva, só que sem palavras. Ou você pode ter espetáculos de dança em que você tem uma coisa mais abstrata, que você... Então, você pode ter essa possibilidade na dança e no teatro de texto, você também pode ter essa possibilidade. Você pode ter um teatro que, apesar de ter... O teatro do Alvim é isso. O teatro do Alvim é tudo construído no texto. Mas ele é antidramático, porque é um texto que não está ali servindo ao drama, ele não quer ser dramático. Então, e ele tem uma solução cênica que ele encontrou ali para dar conta dessas, vamos dizer assim, desse acontecimento que ele está propondo com a linguagem. Assim como você pode ter espetáculos de texto que são basicamente dramáticos. Então, eu acho que o que define o dramático não é ter palavras ou não ter palavras. O que define o dramático é ser ações consequentes que formam uma espécie de encaixe, né, como eu tinha dito no início. E principalmente na cognição, quer dizer, você reconhece uma coisa e fala, então era isso. Tá. A mensagem, a famosa mensagem. Professor, eu queria voltar só um pouco à questão quando foi colocada assim, como salvar o teatro. Sim. E eu creio que, como foi falado, talvez é uma questão cultural. E se nós trabalhássemos, se fosse realmente feito um trabalho muito maior junto a exatamente essa massa que está buscando a cultura nas universidades, onde houvesse um trabalho com muito mais divulgação, com muito mais incentivo, com muito mais vontade, para que essa grande massa, que a cada dia tem crescido na universidade, ela fosse o elemento que fosse canalizar exatamente esse crescimento do público do teatro. Então, essa é uma ótima ideia, porque, inclusive, nos anos 60, o público que frequentava os teatros em São Paulo, o Teatro de Areia, o Teatro de Oficina, era dos estudantes. É claro que o espectro de estudantes naquela época era muito menor, mas era esse público que sustentava esse teatro. Então, imaginando que agora você tem um contingente muito maior de gente que está indo para a universidade seria um locus, um lugar privilegiado para atrair essas pessoas, tanto fazendo teatro lá, né, promovendo a visita de espetáculos, quanto estimulando essas pessoas a irem através de programas, enfim. Eu acho que sim, sem dúvida. Eu aqui. Eu ia falar para você falar. Tudo bem. Na verdade, partindo até de uma outra concepção aí de contemporaneidade na minha cabeça, acredito que a arte contemporânea e teatro contemporâneo também tem muito a ver com o Zeitgeist, que é um espírito da época, né? Que é o que vivemos hoje, 2012, né?
Então, pensando nisso, eu queria considerações de vocês a respeito de elementos, por exemplo, a tecnologia agregada ao teatro. Eu faço parte de uma companhia, a Companhia do Centro da Terra, que é dirigida pelo Ricardo Karma, e aqui mesmo no CBCBB a gente fez o Biliri o Pote Vazio, que é um infantil que mescla com animação computadorizada, que foi um cineasta até que fez, né? E os atores se misturam no meio dessas animações. E um outro exemplo também que eu queria dar é de uma companhia da qual eu sou diretor, junto com o Gustavo Vaz, que até o Caco conhece, e que a gente está desenvolvendo um novo trabalho, que é um teatro que a gente ainda não tem um nome, mas ele começa no Facebook. Então, que as pessoas conhecem os personagens através do Facebook, e essa experiência teatral se dá durante um mês, em 3 encontros presenciais. Mas estou dizendo isso porque a ferramenta, a tecnologia, ajudou nessa nova criação e incorporou esse zeitgeist dentro desse processo criativo teatral, né? Então, os perfis são dos personagens no Facebook, é isso? Os perfis são dos personagens do Facebook e os participantes, né, têm noção disso e têm consciência disso, de que eles estão conversando com personagens. Depois de uma semana de terem adicionado os personagens e conhecido essa dramaturgia que é participativa, porque nas conversas com os personagens que ela se dá, acontece um primeiro encontro presencial. Então, a gente utiliza do Facebook para tentar ampliar essa experiência presencial e criar essa... E quem assiste esse encontro? Ele é gravado? Os encontros são gravados. Porque o público disso é quem? Vê através de uma gravação desse encontro, é isso? Não, na verdade o público é reduzido pelo tipo de experiência, então são 20 pessoas, porque é um teatro participativo, né? Então ele se dá dentro de uma casa dos personagens, que estão de mudança para São Paulo, e os atores são esses personagens e conversam com esse público e recebem esse público de 20 pessoas numa festa. E lógico que nessa hora já é o espetáculo, não é a preparação para o espetáculo futuro. Não, já é o espetáculo. Na verdade, o espetáculo começa no início da semana, quando o público adicionou os personagens do Facebook e começa uma conversa. Então o personagem, eu estou de mudança para São Paulo, eu vi que você é de São Paulo, você pode me ajudar, dar uma indicação de lugar, tal, e aí chega no final de semana e teve um primeiro encontro, e depois vão ter mais 2 encontros semanais, né, cada um numa semana, e entre um encontro e outro, a dramaturgia continua processual, ela se dá durante o Facebook nas conversas com o público, né? E esses encontros são gravados, e no final ele forma um filme documentário do processo, que até a gente está em fase de finalização, mas assim, essa hibridização dessas áreas, né? Então vira cinema, e ao mesmo tempo é teatro, e ao mesmo tempo é real, e é Facebook, é virtual, E quem financiou esse projeto foram os amigos, né? Foi pelo Vaquinha, que é um site de financiamento coletivo aí, né? Eu dei R$1.000. Que, aliás, o Caco foi um grande contribuidor. Era generoso. Ajudou muito a viabilizar. Como chama esse da experiência do Facebook, para o pessoal seguir chama aí? Eu Negociando Sentidos, que é da ex-companhia de teatro, que somos eu, Bernardo Galigali e o Gustavo Vaz, os diretores. E estamos querendo fazer mais um em outubro. Então, até uma outra pergunta que ia ficar para depois, mas esses novos formatos, em decorrência da tecnologia, também dificultam o processo de circulação, né? Como se divulga um espetáculo que acontece durante um mês? Como se consegue uma pauta num jornal avisando que não, então, depende, porque você pode conversar com o personagem, pode ser na quarta, pode ser na quinta. Como o jornal vai dar o serviço, né? Como formatar um release, né? Como colocar, qual é o gênero desse tipo de projeto, né? Então, bom. Eu acho muito interessante. Quer dizer, em relação a essa questão da tecnologia, eu acho que você pode ter usos de tecnologia que são absolutamente convencionais e caretas. Quer dizer, o fato de você ter um espetáculo com tecnologia não quer dizer nada, porque o próprio teatro é uma tecnologia. Ele sempre tem um urdimento, a luz. Então, nada de novo sob o sol. Quer dizer, o teatro sempre foi tecnológico nesse sentido, né? Agora, tem usos muito interessantes que vêm sendo feitos. Eu sei que o trabalho do Karma, o trabalho lá, vocês têm feito espetáculos muito lindos. Eu estou querendo que eles passem a ter uma faixa etária um pouquinho, porque estou com uma neta de 3 anos, mas ainda não dá para levar, porque é tudo para cima de 6, né, que vocês estão falando. Esse, o Bilheiro Pode Fazer o que a gente fez aqui, fica o convite para levar. Ela é esse espetáculo. Então, mas, agora, em relação a essa coisa desse projeto, do Facebook, quer dizer, eu acho que estão surgindo
Eu também, agora acabou de ser aprovado no Fomento, desse foi o último Fomento, o pessoal do Fila 7 também ganhou para fazer um projeto que tem a ver com a internet e tal. Eu acho que é um caminho, é mais uma possibilidade, dentro daquilo que eu estava falando no começo, são novas formas espetaculares. Né? O quanto que isso vai conseguir ter a força de criar a tradição, no sentido assim de você definir isso como modos de produção e que outras pessoas vão fazer, ou quanto isso vai ficar numa coisa isolada, vai depender muito também da intensidade, da força, da potência que vai ter um trabalho como esse. Mas eu acho que é um caminho. Né? Agora, por outro lado, tem sempre essa frição entre a questão presencial, que é do teatro, e essa outra questão, que é do cinema, que é da televisão. Então, você está mexendo num lugar que é complicado. Né? Assim, quer dizer, então, eu acho que talvez para... Por exemplo, eu vou citar um espetáculo que eu lembrei, que é genial, que eu assisti agora, que também foi um espetáculo fomentado do pessoal do Povo em Pé. Alguém ouviu falar desse espetáculo? Eram 3 sessões, eram 3 formas de espetáculo. Mas assim, a primeira, que chamava O Farol, você ia lá para o shopping D&D, era recebido como se você estivesse indo para uma viagem, você ia em duplas, e aí você era levado pelo shopping e eles te faziam olhar coisas, te enquadravam. Tal. Aí você ia para a Marginal, você ia para pegar o trem da Marginal. Enfim, era um percurso que você acabava em Osasco, demorava mais ou menos 2 horas, mas quem fazia o espetáculo era você. Quer dizer, você, enquanto público, que eles iam te mostrando coisas, te dando enquadramentos, e faziam isso. Depois, o segundo espetáculo era na Figueira, lá do Parque da Água Branca, você ia, era uma espécie de café, onde ficava se recordando histórias dos avós. E o terceiro era que acontecia num teatro mesmo, mas também não era teatral. Né? Então, eles estavam assim experimentando no último, né? E conseguiram fazer uma coisa que teve pouca gente assistiu, para os jornais era complicado de divulgar, porque eram 3 dias diferentes. Mesmo a crítica teve que sair falando dos 3 espetáculos. Quer dizer, então, eram 3 espetáculos totalmente diferentes, que eu tive que reduzir numa única crítica, o mesmo tamanho. Mas, enfim, teve a potência de acontecimento, entende? Eu acho que é isso que vocês estão buscando. Eu acho que vai lá, vai em frente. Né? Porque, na verdade... Só que, no caso deles, tinha essa questão que era muito ligada com a questão das artes plásticas hoje. Quer dizer, quem faz a obra é o espectador. Né? Então, depende muito dessa disponibilidade. Então, você tem que criar mecanismos de atrair esse espectador, de fazer ele viajar no seu projeto. Né? Mais alguma pergunta? Distinta plateia. Senão a gente vai conversar aqui, tal, sobre o Santos Futebol Clube, que é o time dos 3. Tem só uma que eu queria falar uma coisa, já que me lembrei no meio da tua resposta aí, que tem uma coisa também da postura, né? Você não falou nesse sentido, mas assim, quem faz a obra é o espectador, né? Tem também um pouco assim a postura. Realmente quem faz a obra é o espectador, né? Então, em qualquer obra. Então, Nelson Rodrigues dizia o contrário, esculhambava a plateia não existe. não, mas eu que era digo o trauma assim, dos primeiros eu digo espetáculos. assim, Né? até um exemplo mais besta, que é quantas vezes a gente não vê um filme e ama e vê o filme de novo e fala, caraca, e vice-versa, né? Quer dizer, o que mudou? O filme é o mesmo. Eu mudei diante do filme, né? Então... E a gente, por causa da televisão também, eu não sei, porque a gente está muito acostumado com uma postura muito de espectador, sabe? Assim, vai, deixa eu ver se você me convence de alguma coisa, quero ver, né? Quando a postura não tem que ser essa, né? Tudo muito entregue, né? Facilitado. Essa postura é muito comum com alunos, sabia? Aluno está lá e fala, me encante. Me encante. Pode mandar tomar no cu. Então, eu acho assim, claro, a gente tem responsabilidade com relação a isso, mas nós, enquanto público, como você disse, eu sou atriz, mas sou também público, nós temos responsabilidade, enquanto público, de aprendermos a nos colocarmos diante de uma obra de arte. Né? É nossa responsabilidade. Não, isso, por exemplo, nessas experiências de formação nos céus,
Você imagina uma pessoa que nunca foi ao teatro, aí ela vai. Aí ela, quando assiste televisão, conversa, come e tal. Ela vai no teatro, acha que é igual. Então, tinha que ter uma... Falar, gente, não pode conversar, não pode, apagar a luz e tal. Tem umas regras, é um jogo. Se você quer jogar esse jogo, tem regras. Né? Então... É que a grande questão que eu sinto assim, nos museus, né? Eu não viajei tanto assim, mas às vezes você vai para o museu. Dorcelli, por exemplo, que as obras estão aqui. Diante de cada obra você tem um foninho, né, que contextualiza um pouco aquela obra. Não estou dizendo que isso tem que ter, sabe, vou ver uma peça, vou botar o foninho para saber que peça eu vou ver. Tal, mas é legal, né? É educativo. Porque você entende o quadro de uma outra maneira, que se você não tivesse aquelas informações, talvez você não teria a percepção que você tem com essas informações. Então, isso é importante também. E não é explicar a obra de arte, é contextualizar, né? Datas, abrir etc, o olho para determinados movimentos. Não perca isso, né? Olha isso, olha para isso, que isso é importante, né? Também não sei como fazer isso no teatro, mas talvez fosse interessante também. O ninho. Tem umas aqui. Opa, Oi. por favor. Como é que vocês encaram? Porque aqui muito se falou da necessidade de formação de público. Como é que vocês encaram a questão da meia entrada? Porque a impressão que eu tenho é que a meia entrada mais atrapalha do que ajuda, porque ela faz com que os preços dos ingressos subam extremamente para o que seria o valor razoável ser o valor da meia que as pessoas vão pagar. Não sei se essa é a impressão minha, não sei. Queria saber a opinião de vocês. Não sei. Você está certo. Eu acho que sim, você está certo. Não, parece mesmo que é a filosofia, né, do Você está certo, porque assim, quem banca a meia entrada? Né? Tudo bem, eu acho que é um direito, mas quem banca a meia entrada? Não tem subsídio. Quem banca essa diferença? Tudo bem, quer dar para os idosos, eu acho ótimo, mas então o governo banca a outra metade. Não é? Se é uma lei do governo, então quem banca essa outra metade? Então é óbvio, os produtores jogam preço no dobro, porque sabe que 80% vai ser meia casa. Tenha dúvida. Mais alguém? Por favor, querido. Está chegando aí o microfone. A gente grava todo esse ciclo de debate, ele é gravado e fica disponível para o público no site do CCBB. Boa noite. Um prazer estar aqui com vocês. Eu quero entender, como público, como estudante de letras, hoje, como que vocês veem o teatro no papel da divulgação dessa cultura textual que vem se acumulando através dos séculos, desde Gil Vicente? Você diz a cultura de dramaturgia? Então, esse é um patrimônio da humanidade, né? Que você tem obras-primas e tal. Eu lembro que o Edward Bond, que é um dramaturgo inglês, ele dizia uma coisa, ou diz uma coisa, que eu acho muito interessante, que ele diz assim: uma peça, ela não é eterna porque ela é sempre a mesma. Ela é eterna porque ela pode mudar. Então, o teatro tem essa graça, que ele sempre precisa da presença e da atualidade. Então, o Shakespeare, o Ésquilo, o Alvin está fazendo o Ésquilo lá no Clube Noir, ele sempre poderá ter uma nova leitura, né? Então, o teatro ele tem essa graça de que não é nunca a mesma peça que está sendo feita, é sempre uma nova peça, mesmo quando se trata de um texto de 3.000 anos. Né? Eu acho que é isso, assim, em termos do patrimônio que foi gerado. Eu acho que tem uma confusão aí, isso eu aprendi com o Roberto. Que a primeira vez que eu ouvi soou estranho, mas ele tem razão. A gente tem que entender o que é cultura, o que é cultural e o que é artístico. Né? A cultura é a cultura, a arte é a arte. Né? Então, quando a gente fala de cultura, que os textos têm que ser levados para as escolas, as pessoas têm que ler, isso a gente está falando de uma produção cultural, de conhecimento de coisas que já existem, de divulgação de coisas que já existem. A arte, né, para onde aponta a contemporaneidade, não se preocupa tanto com isso, com o âmbito cultural. Cultural tem a ver com o que já existe, com o que já é cultural. Entendeu o que eu estou falando? Parece meio esquisito e elitista isso, mas não tem nada a ver com elitismo. Tem a ver com uma outra coisa. A partir do momento que uma obra se torna reconhecível e aceita e repetida, ela está no âmbito da cultura. Né?
O âmbito do estranhamento artístico não tem nada a ver com isso. Né? Mas ela pode reaparecer estranha, né? Isso pode reaparecer estranha. Ela não está fadada a ser sempre. Sim, claro. Ela pode ficar na tradição. O próprio Nelson é um autor que ele talvez seja o nosso maior autor, exatamente porque a dramaturgia tem essa riqueza. Ela vem sendo testada nas últimas décadas e volta e meia tem novas encenações que trazem novas luzes, né? Então essa é a força de um texto dramático, né? Que tem longevidade e tal. Eu estava hoje conversando, quer dizer, o Beckett ele ainda tem as dificuldades de direitos e tal, mas daqui a 100 anos o Beckett vai ser como Shakespeare, entende? As pessoas vão pegar ele, virar de cabeça para baixo e tal. Vai surgir outros Becketts ainda, não esse que está, né, consolidado e cristalizado, né? E, Luiz, você acha de texto, como é que a gente está no texto de teatro no Brasil? Ou estamos sempre... Então, eu acho que tem uma... Porque falamos muito na dramaturgia, no corpo e tal, mas... Isso, havia essa ideia. Você sabe que tem uma tradição, assim... o Jacques Coupeau, por exemplo, que era um teatrólogo francês dos anos 20, 30, ele dizia que o teatro, a renovação do teatro viria por um novo Shakespeare, tal, viria pelo dramaturgo, né? Não seria... de alguma maneira, o Beckett confirma isso, e o caso do Alvim também é um caso parecido, né? Quer dizer, é uma renovação que vem pelo texto. Por outro lado, você tem esse mito da dramaturgia, que é um teatro precisa ter bons dramaturgos. E esse mito fez com que, nos últimos 10, 15 anos, tivesse muito estímulo à dramaturgia. O próprio Alvim tem um núcleo de dramaturgia. Então surgiram alguns novos dramaturgos, alguns já mais tarimbados, como Luiz Alberto de Abreu, que são assim, trabalham dentro das convenções, mas têm feito dramaturgias de grande qualidade. Ou o próprio Newton Moreno, que tem esse viés lá de Pernambuco, da sua terra, que tem esse drive tanto no sentido de fazer coisas bem experimentais, como de fazer peças mais assim, para esse mercado, para os atores globais fazerem e tal. Eu acho que melhorou muito nos últimos anos. Eu acho que hoje em dia a gente tem um espectro de dramaturgos muito mais, inclusive variado, né? Assim, com diferentes estilos. Está sendo publicada muita dramaturgia, né? As pessoas estão voltando, porque teve um momento que o teatro ficou meio contra a dramaturgia. Era uma coisa meio preconceituosa, que a dramaturgia era uma coisa superada. Hoje em dia, acho que isso já não... Hoje em dia, as pessoas estão valorizando de novo a dramaturgia. Isso é um fenômeno mesmo. Acho. Como estamos de plateia, alguma indagação nova? Ou conduziremos daqui de cima toda... Falar em papel da plateia, né? É a plateia que faz. Boa noite. Boa noite. A gente falou um pouquinho sobre hibridização e você falou do teatro performativo, que também tem muitas bases na performance, né? Disso que o Schechner baseia no comportar, no mostrar e no ser, ou no fazer. Mas aí se fala muito da hibridização, da contribuição da performance para o teatro agora. Mas, às vezes, eu me pergunto, a gente tem essa mistura, mas o que do teatro se mantém para a gente poder pensar esse diálogo com a performance e pensar essa performatividade? Então, eu tenho uma posição muito pessoal sobre isso. Eu acho que não dá mais para diferenciar performance e teatro. Quer dizer, o que nos anos 60 era uma manifestação que não pretendia mais ser representação, que eram os artistas e os seus corpos vivendo experiências reais e tal, cinema. Isso aí teve uma influência sobre o teatro, isso influenciou o teatro. E o teatro reinfluenciou. Hoje em dia, as performances são repetidas. A própria Marina Abramovic, que é a performer icônica do momento, a mais famosa, etc., a mais bem-sucedida, ela recentemente refez performances. Então, os performances estão entrando no jogo que o teatro está há 3.000 anos, quer fazer de novo, quer repetir. Então, pronto, já não tem mais diferença. Agora, isso é bom, isso não é ruim. Tem gente que defende a performance como se fosse uma bandeira, precisamos lutar pela performance, vamos ter o fomento da performance. Não, pelo amor de Deus, a gente tem que
unir as coisas. Agora, é tudo mimesis espetacular. Vamos pensar assim, é tudo mimesis espetacular. Então, entra performance, dança, teatro, a experiência dele com o Facebook, tudo isso é espetacular. Né? Assim, tem essa mesma relação, se apresenta para outros. Você conhece alguma performance que não depende de um espectador para ocorrer? Teve umas históricas, aquele navegador que saiu pelo mar e depois sumiu, desapareceu, virou uma lenda viva, né? Morta, né? Melhor dizendo. Mas essas performances mais radicais do momento histórico da performance, elas já se foram, né? Bom, enfim, é que eu tenho essa posição meio idiosincrática em relação a isso. Eu implico um pouco com essa ideia de que a performance é um campo distinto. Eu acho que é o mesmo campo. Estamos no mesmo campo. É que eu não acredito que a performance seja um campo distinto, mas é que está vindo com essa característica de evento, de acontecimento, de que ela está tomando o teatro. Sim. E que aí sim, isso eu mesmo acho falei que aqui. É um pouco oposto. E aí, o que se mantém do teatro como, não sei, como eu acho que se mantém, aí você passa a ter essa situação mais habitual hoje em dia, que é ter esse ator que, além de estar fazendo personagem, está em cena ele também, dizendo, estou aqui. Então, é uma frição que passa a ver entre a máscara e o portador da máscara mais explicitada, né? Do que antes, quando ficava só a máscara, né? Você ficava disfarçado atrás da máscara. O Caco mesmo é um ator que está brincando disso, né? De jogar com isso, não está? Alguém, por favor. A gente sabe que o Brasil vai ser o centro das atrações na Copa. E é uma curiosidade minha saber quem vai fazer a abertura e encerramento da Copa e da Olimpíada. E se também, além da lei Rouanet, tem a lei do esporte também, né, que poderia beneficiar. Olha, eu adorei essa pergunta, porque eu sou um fã de abertura de Olimpíada. Eu lembro, assim, a abertura da Olimpíada de Moscou foi uma coisa marcante na minha vida. 5 estrelas. Hã? 5 estrelas. 5 estrelas. 5 estrelas. Depois a de Pequim foi também... Não, mas a de Pequim foi do cacete. Os ingleses, não foi ruim, mas foi tipicamente inglês, teatro realista, né? Assim, tudo naturalismo e tal. E as aberturas revelam muito sobre as culturas, de onde elas estão saindo. Sobre a brasileira, eu até gostei daquela cena que a Daniela e o Karl Hamburger fizeram no fim da Olimpíada de Londres. Você viu? Você chegou a assistir? Agora, eu fiquei pensando, I have a dream. Que era o Zé Celso que tinha que fazer essa abertura. Só que eles não vão deixar o Zé Celso. Sonho nisso, né? Ia ser então, não sendo o Zé Celso, eu vi a montagem que o André Heller fez do Crepúsculo dos Deuses Municipal. É um encenador que fez uma ópera assim, maravilhosa. Assim. Ele pode ser um candidato, né? Porque é a pessoa que domina essas coisas grandiosas. Eu, no fundo, gostaria de fazer, mas não vou ter cacife para isso. Vou candidatar você, Luiz. Não sabia desse desejo. Dependendo do orçamento, eles vão chamar o Alvin. Que aí não vai gastar muita luz. Tudo apagado. Agora, o legal de Londres, daquela representação brasileira, é que, pelo menos, fugiu do exotique total, né? Do exótico total. Eu adorei folclore, aqueles índios e tal, só que teve um problema de microfone lá, né? E eu não sei se foi dos brasileiros ou dos ingleses, foi boicote, mas foi uma sacanagem, porque você não ouvia o que o seu Jorge nem a Marisa cantavam, né? Só uma última aqui, é você que... eu... perguntar mais 5 uma minutos vez aqui. de tolerância. Muito se falou aqui sobre o experimental e se falou alguma coisa sobre o teatro mainstream. E quando existe uma união entre os dois mundos, como o Gerald Thomas faz? Qual a opinião de vocês? Eu não diria que o Gerald Thomas faz essa união, mas assim, em algum momento ele fez uma coisa de abertura de caminhos nos anos 80, quando ele chegou. E, atualmente, ele continua, de alguma maneira, ele ficou cativo de alguns espaços, o Sesc sempre o acolhe. Mas eu não diria que ele é mainstream. E ele tem se declarado um pouco aposentado nesse sentido. Mas...
Ele até se aposentou e depois voltou, mas ele não diria que ele é mainstream. Quer dizer, eu acho que o que tem, ele virou mais palatável, ele ficou mais, né, assim, a rejeição. Quando ele apareceu nos anos 80, tinha uma rejeição, era uma coisa. Ele virou sinônimo, né, de uma coisa difícil, complicada. Ficou, fumacinha, não sei o quê e tal. Né? Então, agora, eu lembro que na época eu falava, não, mas o Jair, no fundo, é um dramaturgo. Né? E é isso que ele é. Ele está agora cada vez mais fazendo dramaturgia. E os espetáculos dele são mais dramaturgia do que qualquer coisa. Tem uma coisa boa dele, é que é num dos espetáculos, não sei se é o da fumaça, o Carne com Filtro era mais fumaça, acho. Que chegaram a chamar o bombeiro no Teatro da PUC e acharam que era um incêndio mesmo. Tá? Corre esse risco, o teatro mais experimental. Queridos, acho que é chegada a hora do grande finale aqui. Queria passar por uma consideração. A gente vai cantar o hino do Santos. Agora quem dá bola é o Santos. Queria passar para considerações finais dos nossos convidados. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Foi ótimo. Eu estava. A gente foi convidado há bastante tempo, né? Foi vários meses. E eu estava aguardando esse nosso encontro aqui. Foi muito bom. Obrigado. Obrigado. Eu também queria agradecer a oportunidade de ter entendido as 3 estrelas do 45 minutos. Não, foi um grande momento esclarecedor, né? Está registrado. E eu agradecer e dizer assim que, na verdade, tudo isso nada mais é do que a gente não se contentar, olhar para tudo que veio até nós com muito respeito e carinho e gratidão, mas também não se contentar com isso, né? É nossa obrigação, em nome disso mesmo, em nome dessas pessoas que dedicaram suas vidas para que a gente pudesse estar aqui hoje, em todas as áreas. A gente não pode se contentar com menos do que é nossa obrigação propor algo em nome disso tudo que foi feito até hoje, em todas as áreas, né? É isso, obrigado. Bom, eu queria agradecer aos nossos apoiadores, o Casserole e o Hotel São Rafael, e avisá-los do nosso próximo encontro aqui no Ideias Online, que é 25 de setembro, você falou do João Miguel, o Bispo do Rosário vai estar aqui, o João Miguel e a Bruna Lombardi falando sobre ficção e experimentação na tela. Então, pelo visto, estamos caminhando cada vez mais para o experimental, etc., e melhorando essas noites. Etc. Queria agradecer bastante e, para confirmar a tese, aprendi pra cacete. Muito bom. Boa noite.